Pessoal, seja bem-vindo ao Mindcast, é o primeiro episódio. E aí, galera, todo mundo nervoso? Então... Que seja o primeiro de muitos. Acho que seja o primeiro de muitos, né? Isso aí. Vamos lá. Pessoal, então assim, a gente começa o Mindcast hoje com uma apresentação do pessoal que vai fazer parte desse grupo aí no começo, né? Primeira temporada, né? Temos ilustres presenças, né, William? Um cara que disse agora há pouco assim que beleza não é o problema dele. Não. Ele se esforça, mas... a gente tá se esforçando, mas ele já era. Então assim, ó, a ideia é a gente falar de empreendedorismo, a gente falar de inovação, tecnologia e também trazer um pouco para todo mundo do mundo dos negócios, o que está acontecendo aí no mundo dos negócios, o que a gente pode ajudar. A ideia é sempre ter especialistas dentro da mesa, né? Especialistas dentro de cada área, consultor, contábil, financeiro, o Márcio dentro da área de equipes, dentro da área de transformação de pessoas e fazer isso aí. Então, eu queria agora, na realidade, fazer toda a apresentação, assim, né? Claro, a gente não pode esquecer, a gente tem aqui o grande patrocínio da Musicante, né? Assessoria contábil, né? Que está fazendo com que esse sonho se torne realidade. Então, a gente precisa colocar esse patrocinador. O William está aqui sentado. Vai estar sempre com a gente, porque hoje em dia a gente está precisando muito de pessoas que nos ajudem nessa área, né, William? Verdade. Pô, tá super em voga, né? Toda a realidade. Aproveita e se apresenta pra gente aí. Pô, tá bom. Normalmente a gente começa em ordem alfabética, né? Mas, não. mas pelo menos vou me virar, porque no colégio eu era sempre o último. Eu já fui o primeiro, Alexandre, né? Então tá bom. Mas o W a vida inteira eu vou ficar por último. Só quando a professora me dá, eu vou começar por baixo hoje, vou dar uma chance pra ele ali. Bom, então, meu nome é William Musicante, sou contador já há algum tempo, graduado, fiz pós-graduação também em tributário, né? Estamos com o escritório em Esteio, escritório em Porto Alegre. Essa semana vamos começar uma atividade também na cidade de São Leopoldo. Legal. E estamos já, acho que para o ano que vem, mirando o nosso Sudeste aí. Sou vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Esteio. Já fui presidente da Associação dos Contabilistas de Esteio e Sapucaia também. E, cara, sou um entusiasta do empreendedorismo, né? Além de contador, sou empreendedor, né? Não dá para dizer, né? Contador que diz que é só profissional liberal, não, né? A gente tem um quadro de colaboradores, temos uma carteira de cliente, então isso tudo precisa de gestão. E estamos aí para falar e agregar. É isso aí. Foi necessário. Agora, o cara que, na piada interna, é o responsável pela realização, né? Foi condicionante, né? Não sei. Fala, mais. Condicionante, ponto condicionante, vírgula condicionante do Sempre podcast. Tem maluco, né? Cara, antes de me apresentar, eu tenho que dar os parabéns pro nome do podcast. Tem tantos, né? E Mindcast não é querer dizer nada, mas ficou muito bom. E não teria outro jeito, né? Porque se fosse traduzir, né? Você que não entende, não sabe inglês, não se preocupa, porque Mindcast tu vai saber, né? Não tem como não saber. Porque se botasse Mentecast, mentira é tudo que a gente não vai fazer, né? Rementeria vai fazer um Mentecast, não vai ser um podcast de verdade. Então a primeira coisa legal tá com pessoas de verdade que no campo de batalha estão atuando e fazendo a transformação na prática, e a única coisa que a gente vai fazer aqui é transmitir para o maior número de pessoas possíveis o que a gente está fazendo na prática e está dando certo para tanta gente. É isso aí. Então, meu nome é Márcio Mâncio, eu já atuo bastante tempo em recrutamento, seleção, treinamento, motivação e acompanhamento de equipes de venda, né? Eu tenho amigos na mesa de uma vida que a gente já fez isso lá atrás com N produtos, N nichos. Então, você que está ouvindo e não é da área da contabilidade, não é da administração, não é da finança ou não é de vendas, vai servir para você também, porque a gente está fazendo isso há muito tempo com várias empresas em vários nichos. Então, vai servir para você e para você compartilhar também, que é o mais legal, né? Pô, serviu para mim, gostei, eu posso compartilhar para outras pessoas. Também, ao longo dos anos, desenvolvo treinamentos, palestras e agora, mais recentemente, participo de um programa de TV aberta, que também é por outros canais, né? E também outros podcasts, para tentar compartilhar isso em outro nível através da Ubra TV. O resumo é isso, e o que depois for surgindo, né, a gente vai contando. É isso aí. E agora a gente vai falar com o cara que, quando eu fui fazer o podcast, quando eu fui montar o podcast, a primeira coisa que ele me pergunta na empresa é o seguinte, assim, e o orçamento?
Entendeu? sim. É o cara da finança, a gente não pode assim. E eu vou dizer uma coisa assim, ó, para quem estiver nos escutando, é assim, ó, presta atenção nas dicas que esse próximo convidado, o próximo âncora nosso vai falar aqui, porque assim, ó, a gente resolve mais da metade da vida nas empresas se a gente escutar o cara da área de finanças. Mas ninguém quer escutar. Né? Ninguém quer escutar, né? O comercial não gosta dele. Verdade. Eu dei um jeito de escutar que eu botei a minha esposa na área financeira. Entendeu? Aí não tem como não escutar. Mas eles têm que escutar, obrigado a escutar, né? Obrigado às esposas. Aí. É isso aí, obrigado às esposas E as empresas familiares, Fala, Ribas. que normalmente é assim, né? É isso aí. E dizem que o homem, né? Tinha uma frase que dizia que o homem é a cabeça do casal, mas a mulher é o pescoço. Uhum. Então ela conduz para Ela onde conduz quiser. pra onde vai, né, Se velho? ela estiver na área de finança, Aí. eu tenho no mínimo, cara, assim, ó, dá para encher 2 mãos de empresas Uhum. que são assim. O homem está no comercial ou está na rua e a mulher está cuidando do back-office e está dando muito certo. Uhum. Ribas, te apresenta aí para nós, Ribas. Bom, primeiramente, obrigado aí pela presença de todos aqui, e para mim é uma satisfação estar aqui nessa mesa com pessoas aqui tão ilustres, né? Meu nome é Paulo Ribas, eu já tenho uma longa carreira na área financeira, na área corporativa, principalmente, mais de 20 anos trabalhando na área corporativa de grandes empresas, e há 5, 6 anos já trabalhando na área de consultoria financeira, junto com o Alexandre Ascal, né, no I2DH. E sempre, todas as vezes que a gente participa, ou de um treinamento, ou de alguma coisa, finanças é o que tem sido, né, para todo mundo, independente de qualquer área, finanças, qualquer posição, a finanças está em voga. Então, assim, eu sempre coloco, e você está falando agora aqui da questão de orçamento, né? Então, assim, qualquer coisa que a gente for fazer, de fato, a gente precisa estar vendo esse ponto, principalmente aí na questão de ter essa organização, né? De ter essa parte vista de finanças que, infelizmente, por muitas empresas, ainda mais no Brasil, principalmente, a gente tem uma dificuldade muito grande do pessoal não estar dando um certo olhar atento para isso. Então, o que eu vejo, né, das dificuldades que tem como consultor e a gente vê nas empresas, essa dificuldade das pessoas entenderem finanças, né? Ou ter um especialista de finanças para cuidar das suas finanças. Então, às vezes, as empresas, por mais que tenham a área de vendas, a área de controle, a área de todo o processo de produção, a gente infelizmente, tem um ponto que é a finanças que acaba sendo esquecido um pouco. E eu acho que esse é um dos pontos principais aí que eu quero estar nesses convites que a gente está falando daqui para frente, é falar mais sobre esse assunto, né? Colocar para todos os empreendedores que, de fato, finanças é importante e precisa ser bem visto nesse sentido. Porque, como falaram aqui, finanças, se você não tiver umas finanças bem adequadas, organizadas, a empresa pode ir realmente abaixo em função disso. Então, passa aqui nesse sentido de né, muitas dicas que vai ser dado aqui, muitos assuntos vai ser colocados, vários pontos, porque finanças é complexo. Então, assim, a minha formação toda é em finanças, pós-graduação em finanças, em controladoria. Então, tenho uma vasta experiência nesse sentido de empresas, né, que eu estou trazendo agora aqui também, né, de vários cursos de startup, inclusive, que a gente já montou. Nesse sentido de poder também ajudar aqui a organizar as empresas, enfim, participar dessa parte de empreendedorismo, que eu vejo que, assim, independente do tamanho da empresa, a gente vai estar sempre falando de finanças. Não tenha dúvida que isso não vai Eu vou ter que dar uma parte, cara, porque devia ser lei, né, nas escolas, ter a cadeira ou a matéria, né, no caso da escola, de matemática já tem, sim, mas de matemática aplicada para quando chegar na nossa idade não ter esse absurdo de empresa quebrando. Porque assim, né, Márcio, a gente sabe que assim, todos aqui formados, se a gente falar com vários as pessoas que estão nos ouvindo são formados, mas não teve essa educação financeira na sua formação, né? Hoje são médicos, são engenheiros, né, que tem uma empresa e que é dono de uma empresa, é empresário e tem essa dificuldade hoje de ver esse processo agora e acaba tendo essa dificuldade para seguir numa empresa, seguir a sua empresa nessa parte de financeira. Então, de fato, né, essa parte de financeira nas escolas começou muito agora recente, 2019, 20, que começou, mas ainda é latente, ainda ela ainda é incipiente no sentido das pessoas entenderem, né? Talvez a próxima geração vai ter um pouco melhor. Então é isso que a gente quer trazer mais, né? Para as pessoas ouvirem mais sobre esse assunto, terem mais esse conhecimento. Tem muito material aí para se ver. Então eu acho que de uma maneira muito mais tranquila, porque quando tu fala em finanças é aquele saco, né? Pô,
finanças é chato, né? Como contabilidade parece assim, é chato ter isso. Mas não, na realidade, muita coisa que a gente pode fazer aí, né? E fazer de forma mais tranquila e que pode dar resultado. É isso aí. Bom, o meu nome é Alexandre Ascal, acho que o pessoal aqui já me conhece, quem não me conhece ainda vai começar. né? Uhum. Eu sou, primeiramente, professor de Educação Física, o William sabia disso, foi sabendo hoje, né? Sabia. Eu sou professor de Educação Física, mas depois eu fui pro lado bom da família e fiz administração, entendeu? Aí, então, assim, a minha mãe disse assim, agora tu vai ganhar dinheiro. Então eu sou professor de Educação Física, não atuo, mas eu sou administrador com base. Trabalhei mais de 20 anos na área comercial, desenvolvendo pessoas e equipes. E as minhas últimas formações, sou formado em neurociência do comportamento. Tudo que a gente vai falar aqui, gente, está baseado na interpretação do nosso cérebro. Quando a gente pega e fala lá com o nosso empreendedor, eu tenho que saber como é que eu falo com ele, porque se o cérebro dele não souber interpretar aquilo que eu estou dizendo, a gente não consegue fazer com que ele entenda. O básico, né? E sou consultor já há mais de 10 anos. Tenho um instituto chamado I2DH, né? Que é o Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano. Trabalho com consultorias na área de desenvolvimento de equipes, na área de gestão estratégica de empresas. E o que o Ribas falou aqui, eu acho que é importante e que eu trago muito assim, no nosso dia a dia, é que a gente vai falar basicamente sobre grandes ferramentas na área corporativa e que dão resultado no menor negócio que seja. Às vezes, quando a gente fala de fazer um planejamento estratégico, o empreendedor, o que é isso? Isso é uma coisa de grandes empresas. Não, planejamento estratégico existe para o cara que tem uma carrocinha de cachorro-quente. E se ele fizer um trabalho bem feito, ele vai conseguir crescer o negócio dele, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carrocinhas de cachorro-quente e vai ter o nicho dele de mercado. Então, acho que isso que é o importante, assim. A gente conseguir mostrar que é uma dificuldade, né, Ribas? Muito. A gente chega na empresa lá e o cara diz, vocês são muito corporativos. Não. Essa ideia do plano de ação, do planejamento estratégico, do fluxo de caixa, do montar um plano de negócio, de fazer uma meta para as tuas áreas, isso é a coisa que mais dá certo na empresa se o cara implementar o básico. Se o cara souber falar com os... Se ele fizer o básico, já dá certo. É, né? isso aí. Já tem resultado. E Então, eu vou fazer uma parte também para acrescentar o que você está falando, Alexandre, que a carrocinha de cachorro na mesma rua com a outra carrocinha de cachorro, uma está quebrando e a outra está crescendo. Então o problema não é o cachorro-quente, né? Não é só a fórmula, não é só... É como administra, Exato. né? E tu percebe em épocas como aconteceu na pandemia, agora para quem é do Rio Grande do Sul, né? O podcast é para o mundo inteiro, né? Sim, você que está no Japão nos acompanhando vai poder usar aí. É só clicar em inteligência artificial que ela traduz. Traduz, né? E nós vamos falar disso daqui a pouco. E, cara, se você prestar atenção, tem gente crescendo mesmo em épocas difíceis, quer seja de política, de catástrofe e etc, né? E isso é o que mais me faz o coração cantar, que é buscar e peneirar esses cases, né? Quem está conseguindo atravessar o pântano e quem está conseguindo atravessar o pântano e pegando na mão de quem ainda não atravessou, né? Porque não é tão normal isso, né? O normal é cada um por si, nem todo mundo entrega como é que fez, né? Principalmente com medo de concorrência. E a gente tem conseguido ver isso. E quero acrescentar uma outra coisa, cara, o que nos une, né? Que é muito interessante esse podcast. Além dos currículos recém-falados, poxa, o Alexandre conheceu há mais de 25 anos, basicamente. O Ribas foi meu cliente no Sonai e no Walmart, né? O pai do William, né, nos contratou um tempo atrás na CISI. O William agora sendo o cara que está na linha de frente não só de entidades, como de uma empresa com o porte da Musicante. Então, o bacana é isso, né? A gente não está se conhecendo agora. A gente se apresentou agora, mas a gente já se conhece há mais tempo e isso dá muito mais autoridade, né, para o que a gente vai estar compartilhando aqui. Quem assistir todos os episódios, no final vai estar milionário. Com certeza. Não, se seguir pelo menos 5%, né? Não. Eu e o Ribas falando na consultoria. Se não ficar milionário, pode cobrar o Ascal depois. Segue 10%. Se botar em prática e não der certo, a gente isso é verdade. vai ficar milionário. Cara, tem uma frase muito boa e não é minha e não sei de quem é, mas eu ouvi do Roberto Chiniachik.
palestrante, É o escritor, cara. né? O Procure cara, depois. o cara que me fez caminhar nas brasas. Né? Esse cara que também tivemos essa experiência, mas ele falou assim uma vez numa mentoria, né? E é legal que foi na casa dele, né, cara? Ele dizendo assim: se você não fez ainda R$1 milhão com o que você faz, você não faz isso, Uhum. né? Não é o que você talvez tenha guardado, né? Você pode até não estar com isso no banco, mas se ao longo da sua empresa já não tirou R$1 milhão em notas, você não faz isso. Não faz. Doido, né? É muito doido. É muito doido. E pessoal, então vamos começar então depois dessa apresentação, né, com o patrocínio, né, da Musicante Assessoria Contábil, né. A gente vai falar hoje o episódio de hoje, né, que nem a gente estava falando, né, o que a gente veio fazer aqui, né, falar o que nós vamos falar hoje aqui, né. Então assim, hoje a gente vai falar sobre bem-vindos à era da transformação, o futuro do empreendedorismo, inovação e tecnologia. Eu acredito que em todas as áreas que a gente está falando aqui, inovação, tecnologia, alguma coisa está impactando, assim. Com certeza. Eu acho que a gente está passando num momento de transformação, assim. Contínua, Rápida. Né? Não, muito, né? Pra te ter uma ideia, Musicante em janeiro agora vai fazer 45 anos. Nossa, então, se falar em transformação, né? É o que mais aconteceu nesse período todo. Eu comecei nisso aí com 16, né? 16 anos. Fiz 20 agora, 20 anos mês passado, só tô... Sim. William, quando? 45 anos? 45 anos, vou fazer em janeiro agora. Tu consegue lembrar, assim, quando é que a coisa... Porque 45 anos, eu acho que dá pra lembrar disso. Tipo assim, ó, quando é que deu umas mudadas loucas, assim? Cara... Entendeu? Tipo assim... Eu lembro quando eu era pequeno, eu no sábado trabalhar, né, com o pai. Quer dizer, o pai vinha trabalhar e trazia a gente, né? E eu me lembro a primeira vez que chegou um computador. Cara, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, eu olhava, cara, um computador. Era tudo papel. E eu olhava assim, cara, eu queria jogar algum joguinho, né? Porque eu era criança. Eu olhava assim, cara, tem um F1 aqui, vou apertar isso aqui. E vai aparecer um joguinho de Fórmula 1, porque... Claro. F1? F1, né, cara? Fórmula 1. Boa piada. É verdade. E antes de chegar ao computador, a gente tinha lá uma máquina de escrever que apagava. Então, tipo assim, cara, já era um troço, só tinha uma. Podia desfazer o mundo. Cara, fazia e desfazia. Tinha 10 que fazia e tinha uma que desfazia. Também já era muito louco, né? Então, sei lá, vamos botar 1992, 93, que eu acho que quando começou o computador ficar mais viável, né? No Brasil, né? Porque no mundo já era, mas no Brasil demora mais. Acho que ali a gente começou a perceber um pouquinho. E depois, cara, eu acho que, assim, o grande boom mesmo foi na pandemia, né? Sim. Quando as coisas começaram a ficar virtuais, né? Assim, as disrupções vieram, o home office, eu acho que ali foi, assim, uma diferença. Acho que a gente evoluiu, né? Apesar de a pandemia ter sido um episódio muito triste, né? Para a humanidade como um todo, mas na parte das empresas a gente avançou 50 anos. 50 anos. Né? Foi muito rápido. Né? E eu acho que agora a gente está conseguindo digerir, né? Me parece... Tipo, quem estava em home office tá vendo que nem para todo mundo serve, né? O home office, daqui a pouco o cara tem que voltar. Eu tinha clientes que tinham vários imóveis comerciais, ficaram vagos, agora estão começando a já preencher de novo. Então, assim, agora que a gente está ajustando, assim, as coisas estão se adequando, né? Então, eu acho que daria para a gente dividir. Acho que na era quando o computador chegou e eu acho que depois quando virou a parte virtual, assim. Tá, eu acho que não tem como não perguntar. A gente está recém entendendo esse processo da pandemia e agora chega a tal da inteligência artificial. Pô, IA, cara, eu acho incrível, assim, né? Tenho procurado olhar muito isso. Na parte contábil, assim, também isso já está chegando. Né? A gente... graças a Deus, a gente está evoluindo bastante rápido, né? Nosso portfólio está aumentando muito e a gente precisa ter ferramentas que façam um trabalho que deixou de ser manual, né? Se a gente voltar atrás, né? Há 10 anos atrás, o cara trazia um pacote de nota fiscal para o cara bipar, né? Hoje a inteligência artificial, tu busca a nota, o programa já identifica, já bota tudo num lugar só e o operador faz. Então, cara, a inteligência artificial, acho que ela é uma tendência. Mas o que eu vejo também é assim, ó, ela não é a solução. Não, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, né? As pessoas pensam assim, não, vou lá, vou pedir para fazer o meu trabalho e vai fazer. Não, tu tem que revisar aquilo ali, né? A gente ainda nem sabe pedir direito o que a gente quer. Isso também é um problema, né? Tem que saber o que pedir. Né? Por exemplo, tem muitos BIs aí, a gente tem analisado muitos BIs para que possam ser úteis, principalmente na apresentação
de demonstrações contábeis, etc. E tem muita gente prometendo IA e não tem. Não tem inteligência artificial ali, né? Então é difícil a gente ainda fazer essa diferença. Eu fui no South Summit e o cara disse assim, ó, não tem cabimento, fomos, né? Não tem cabimento o cara falar que tem IA no elevador. Por quê? Pra que IA no elevador? Ele vai adivinhar qual é o andar que eu vou parar? Né? E tem umas coisas importantes, assim, a IA ela é uma ferramenta de linguagem, né? Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho com auxílio da IA. E no final eu pedi a bibliografia que ela se baseou. E ela me apresentou uma bibliografia. Aí o que acontece? Eu fui procurar a bibliografia, porque esse é o ponto que a gente tem que fazer. A gente vai lá, pode utilizar a ferramenta, mas eu tenho que checar, né? E eu fui checar. Os autores existiam, a bibliografia não. Aí eu perguntei pra ela, aí o que acontece, né? Que nem criança, eu perguntar pra ela por que ela fez aquilo, né? Por que ela me apresentou uma bibliografia que não existe? Aí ela diz assim, eu sou uma ferramenta de linguagem. Pensando na linguagem que eu escrevi pra ti, isso é basicamente o que esses autores escreveriam. Poxa. Aí eu disse assim, tá, mas isso é uma mentira. A partir de agora, eu quero que você só me mostre bibliografias que existam. Ah, então tá, desculpa. E aí ela foi e me apresentou todas as bibliografias que existiam. Muito bom. Não, e aí hoje eu vi um cara que o cara disse assim, né? As idiotices que são feitas com IA, né? O cara foi lá, uma empresa implementou a toque de caixa, uma tecnologia de atendimento a cliente para IA, né? E no final o cara perdeu o voo, ele foi entrar em contato com o bot disse assim, olha, você ainda tem direito até uma passagem extra. E o cara foi procurar a passagem extra, e ele descobriu que aquilo era uma invenção da IA. Então, Caraca. aí o cara processou a empresa e automaticamente ele ganhou não só a passagem extra, mas uma indenização. Por quê? Porque foi implementada a toque de caixa. Não se viu, não se parametrizou isso dentro da tecnologia. Né? Eu acho interessante, tem 3 pontos que eu anotei aqui. Primeiro, você que não sabe o que é South Summit, né? É um mega evento, 3ª edição. Estamos falando de 2024 nesse momento, né? Que esse podcast vai ficar um legado. Vai ficar legado, né? E que vai ter que mudar. Vai ter que se transformar porque ele ficou bem na linha de frente da enchente, maior catástrofe do Rio Grande do Sul. Se tivesse acontecido 60 dias atrás, teria varrido o South Summit, que é um evento onde vem startups do mundo inteiro para Porto Alegre, e lá a gente fica sabendo, né? Tudo que está transformando, tudo que está acontecendo diretamente, tanto de pessoas de vanguarda quanto dos investidores que estão botando milhares e, em alguns casos, bilhões de reais em startups aqui, né? Lembrando que primeiro unicórnio, né? A primeira empresa acima de bilhão que foi vendida, que começou do zero no Rio Grande do Sul e foi vendida acima de bilhão de dólar, foi a GetNet, que eu vi e acompanhei, fiz vários trabalhos ao longo do tempo, a gente vai compartilhar com vocês. Mas o que me chama a atenção do South Summit e da inteligência artificial e transformação, tudo junto nessas 3 palavras que a gente viu lá, consigo resumir com um queridaço, palestrante, amigo aqui do Rio Grande do Sul, Dado Schneider, que ele tem uma frase que ele fala: o mundo mudou bem na minha vez. Só que ele fala isso há muito tempo, antes da pandemia, antes da enchente. E ela encaixa no dia de hoje, pós-enchente, o mundo mudou bem na minha vez. Ele conta alguns casos engraçadíssimos, de quando a melhor comida, o melhor bife era do pai, e agora o melhor bife vai para as crianças, e assim vai. Que, tipo, na vez dele de comer o melhor bife, aí agora o bife vai para as crianças. Então, você, querido amigo, né, que muitas vezes está reclamando, sempre ouvi falar de pandemia em livro de história e vivi uma. Bem, enquanto a gente está aqui, né, e sobreviveu, porque se a gente está no podcast, a gente conseguiu, né? Muita gente é uma boa constatação. não conseguiu. Parabéns. Cara, mas na nossa vez aconteceu. E na nossa vez aconteceu uma enchente. No caso da enchente, eu posso até dar um depoimento um pouquinho mais enfático, porque eu vivi outras enchentes. Na minha terra, que é Itapuã, a gente teve outras cheias. Essa foi, obviamente, a maior, depois de 41. Mas eu tenho a foto aqui da enchente de 41, onde meu tio-avô tirou uma foto branco e preto, com recursos da época que não era um iPhone, né? Ele tirou a foto, cara, da torre da igreja, e da torre da igreja deu para ver isso aqui. Deixa eu ver se não vai ficar, né, nítido.
mas tá lá. Não, tu vai ter que me passar para me colocar na edição Isso, depois eu boto. Mas se você, né, de longe não tá vendo, aqui tem da Torre da Igreja a foto de um hotel do meu bisavô, que era de madeira, uma pousada, que foi varrida do mapa em 41. Então, Sim. de posse disso que eu conheço desde pequenininho, não fui surpreendido que a enchente chegou onde chegou dessa vez. Então tem coisas, né, como o Ribas falou, o William, que a gente já sabe que vai acontecer. Sim. Então, bem-vindo ao mundo numa transformação que muitas vezes vai nos pegar de surpresa, a gente vai ter que sobreviver, vai ter que reagir, mas tem transformações que a gente já sabe que vai acontecer. Sim. Então a gente não tem desculpa de não estar preparado. Não, sabe que vai acontecer e tem um detalhe, assim, começa a dar sinais, né? Haverão sinais, né? Vou te dar um exemplo. Nós estávamos lá no South Summit, né? E o que aconteceu? No primeiro dia, foi um calorão que tinha gente passando mal por causa do calor. Né? O pessoal não tinha por mais água, jornalista desmaiando no South Summit, né? E aí o que acontece? O pessoal no outro dia, com frio absoluto, entendeu? Então, assim, mudança climática... E chuva, né? Caindo o mundo, né? Então, assim, mudando muito rápido. E todo mundo assim, não, isso é só uma mudança que está acontecendo muito rápido. Né? E não é, velho. Daqui a pouquinho ia acontecer alguma coisa ali naquele... Nós estávamos do lado do rio, né? Do lado do dragão, né? Então, o que aconteceu? Assim vem. E assim vai acontecer as coisas. Ribas... Não, e acrescentando, né? Muitas pessoas... Do Brasil, todo mundo acompanhou a enchente no Rio Grande do Sul, porque em qualquer meio de comunicação tá lá, e se você não lembra, é o cavalo no telhado do caramelo. Lembra porque virou um símbolo. Mas imagina que você estava fora do planeta, né? Ou estava em outro país e não chegou até você essa informação. Cara, é inacreditável como o aeroporto de Porto Alegre, nesse exato momento, não está funcionando há um tempo. O aeroporto teve que mudar. Imagina se no South Summit, que registrou num dia 180 pousos e decolagens de jatos particulares de investidores do mundo inteiro, de mais de 60 países aqui. Se tivesse acontecido da água ter entrado, primeiro não iam conseguir sair. E se conseguissem sair, olha o caos que foi em 60 dias, cara. Sim. Não dá pra... muita mudança que impacta em tudo, né? E parece, quando a gente começa a falar dessa desastre, que a gente não está falando em tecnologia e inovação. Bem pelo contrário, a gente só está falando em tecnologia e inovação. Né? Porque a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de inovação para conseguir lidar com essas coisas. Né? E vamos além, né, cara? Tecnologia, por exemplo, do WhatsApp, que existe hoje, em 2024, a gente tem o WhatsApp. E provavelmente todos os líderes têm o WhatsApp das pessoas da empresa. Sim. Cara, cadê a mensagem dizendo tirem os carros das lojas porque a água tá vindo? Eu também não consigo entender. Cara, eu posso falar porque um cliente meu muito querido deixou 500 carros. Nossa. Você que está aí pode pegar e olhar um estacionamento do outro lado da rua e conta quantos carros dá 500 carros embaixo d'água, porque faltou no mundo da comunicação em tempo real. Mas do outro lado da rua tiveram concessionárias que o cara deu o comando. Então a tecnologia sem uma pessoa não adianta nada. Não, né? Tecnologia não é nada. Sem as pessoas não é nada. Tecnologia são ferramentas que as pessoas utilizam. E muita utilizam. gente cria essa expectativa. Quando tiver inteligência artificial, vai substituir pessoas. Fica tranquilo, não, é o homem e a máquina. Eu continuo dizendo assim, que ainda tem o botão de Enter. Exato. Entendeu? Ainda tem o botão do Enter, assim. Então ainda vai ter alguém para chegar lá e fazer Enter. Sai todo mundo, entendeu? Então não tem jeito, né? Ribas, tecnologia, inovação e finanças, Ribas. O que mudou aí? Então, pegando um pouco do gancho do que vocês estão falando em relação a isso, eu acho que de toda essa situação ninguém realmente estava preparado para isso. Talvez agora a gente possa, né? Acho que como eu trabalho muito com a questão de cenários, a gente pode entender que cenários podem ser feitos a partir da situação dessa. Até porque eu tive uma experiência, eu vivi lá 6 meses no Canadá e sei como é que funciona, fiquei com um tempo de neve lá e sei como é que é uma preparação quando tem uma situação adversa de natureza que precisa ser analisada e ser vista, porque todo ano tem. Menos quanto grau, só para contextualizar o nosso ouvinte que nunca foi para o Canadá. Eu peguei todo dia, diariamente, menos 25, mas eu peguei menos 35. Já tinha que puxar um casaquinho. Não, gaúcho puxou um casaco, né? Aqui com zero a gente já tá botando uma ciranda. Então, assim, como tem isso lá, essa precaução que faltou nessa questão de comunicação, essa situação de plano A, de plano B, quando tiver uma situação dessa, o que fazer?
né? Então, o que a gente viu, nossas autoridades aqui, governo, estado, município, todo mundo batendo cabeça, não sabia o que fazer. Então, acho que muita coisa... Nós estávamos falando antes de iniciar o podcast aqui, na situação de muitos amigos meus, não vai acontecer, não vai sair, e não acreditavam. Então, eu acho que isso vale como... Será que a gente tem que apanhar para depois a gente aprender? E se, né? É só os caras botar, e se a nossa empresa passar por uma enchente? E se passar Então, eu acho que tem que estar realmente preparado para qualquer situação. É óbvio que, talvez agora aqui, né? Quem passou por isso, talvez comece a se preparar. Mas voltando ao assunto aqui, onde falou da questão aí de que finanças tem muito, né? Do que o William falou aqui nesse período de... Finanças está muito ligado também com a parte contábil. Então, o que eu vejo aqui, principalmente alguns pontos em relação às mudanças, né, na área de finanças. Eu que trabalhei muitos anos na área corporativa, de processos muito burocráticos, e tem ainda empresas grandes também, muita burocracia na área de finanças, que veio desmitificando muito de 2010 e acelerando muito mais com a pandemia, pelo fato de muita gente hoje tem acesso em apps, você consegue acessar aí extratos bancários, você consegue fazer muita coisa pelo aplicativo, então se tem isso que não se tinha no passado. E uma coisa importante também, que está se abrindo um pouco a mente em relação a... Nunca ninguém imaginou terceirizar ou fazer um BPO na realidade da área financeira. Porque eu vejo que muita gente não fazia, porque você pode terceirizar uma logística, você pode terceirizar uma produção, pode terceirizar qualquer outra coisa, até... Comercial você pode terceirizar. Empresas grandes, né, que tinham vários escritórios, centralizavam agora, o escritório num só, agora e daí, com a tecnologia. Com a pandemia, né, que veio, muita coisa teve que entender que assim, eu posso fazer alguém em casa e daqui a pouco não precisa ser funcionário, é um terceiro que pode estar fazendo esse trabalho, inclusive financeiro, que não há uma questão de porque de repente vai saber os números da empresa, ter acesso. Não, você tem como limitar isso. Então a tecnologia ajudou muito nesse sentido e está muito atrelado isso. Né? Então hoje eu vejo que assim há uma possibilidade muito grande das empresas terem, né, essa um pouco mais de, vamos dizer assim, de performance melhor em termos de produtividade, se tiver também pensar nessa questão aí de terceirizar, principalmente aqui, o que é muito burocrático, porque tem muitas áreas dentro da área financeira que é burocrática. E hoje a gente vê, tem sistemas, tem processos que a gente pode estar fazendo isso hoje de uma forma muito mais que pode otimizar. E aí é aquela questão, a gente está falando de pessoas e é custo. Obviamente, quando eu estou falando de finanças, a gente está falando de custo. Né? Então, assim, eu acho que hoje o mercado precisa de agilidade, a gente está com toda a situação aí que mudou muita coisa, o Pix veio aí também para ajudar, muitos negócios estão se fazendo, muita coisa está sendo online, fazendo direto, então isso não se tinha isso, nós olharmos aí há 10 anos atrás, não tínhamos isso. Então facilitou bastante e eu vejo que, e tem muitas outras coisas, mas aí entra, né, que tu falou da inteligência artificial, tem ajudado bastante nisso, mas eu acho que ainda tem muita coisa da pessoa entender, do empresário, do empreendedor entender esse processo e ver o que realmente pode fazer dentro desses cenários que vão vir para frente, de que maneira eu consigo fazer isso de uma forma muito cautelosa, de uma forma segura, que possa se fazer isso. Porque tem muitas coisas que dá para se fazer aqui e aí é um perigo. A gente sabe que também tem a questão cibernética, da questão de hackers. Tem muita situação hoje que veio também junto com a tecnologia, que a gente, principalmente em finanças, tem que cuidar muito, porque você tem aí, né, que pode ser situações desse tipo. Esse é o lado ruim do negócio, é o lado negro, né? Mas exato. Mas eu acho que tudo tem que ter uma questão de segurança, principalmente nesse ponto. Eu acho que finanças tem tudo a ver com esse processo todo, mas com segurança, né? E aí de todos os lados. O que acontece? Antigamente, antes dessa tal da inteligência artificial, eu dizia assim, olha, eu só te passo um Pix se tu ligar para mim. Hoje já não dá mais, né? Eu posso colocar minha voz em qualquer gravação com a inteligência artificial. E até no vídeo. Mas eu queria contribuir com uma coisa aqui. Vocês sempre vão escutar eu falando um pouco sobre a questão da neurociência, né? Porque o que acontece? Tudo isso que a gente está falando hoje depende de alguém interpretar isso. E quem está interpretando todas essas diferenças que a gente está tendo é o nosso cérebro. Nós estamos vivendo uma época onde tudo virou neuro. Então nós temos a neurociência apoiando o neuromarketing, as neurofinanças, né? Tudo que a gente precisar interpretar, a neurogestão também das coisas. Então, assim, tudo que a gente precisar interpretar com o nosso cérebro, né? A gente precisa entender como que a gente interpreta isso. Quando o Márcio fala ali, os caras não acreditaram que as coisas iam acontecer. É o cérebro interpretando o medo. A gente não tem outro jeito de pensar nisso, né? Como é que o cérebro interpreta o medo? A emoção medo, ela só tem 3 reações. Ou eu congelo, ou eu fujo, ou eu ataco. Ponto.
E te imagina lá no meio da savana africana, né? E um leão veio na tua direção. Se tu atacou o leão, a primeira reação, uma das reações é o medo. 5% das pessoas fazem isso. Atacar um problema. Quando a gente está no dia a dia dos empreendedores, 5% atacam o problema. Tem gente que faz o quê? Congela. Não sei o que fazer. Vou ficar parado até que alguém venha e faça. Eu vi essa semana o pessoal falando das enchentes. O pessoal foi ao final de semana agora no mutirão que foi feito. A mulher falando assim, eu chegava em casa e eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia fazer as coisas. Eu congelei, eu não conseguia fazer. Eu olhava para as coisas e vinha tudo sujo, tudo. E eu não conseguia fazer nada. Congelou, velho. Segunda forma de reagir ao medo. E aí tem a fuga. Tem aquele cara que vai se esconder embaixo do travesseiro e acha que não vai acontecer as coisas. Então, assim, ó, tudo que for relacionado ao medo, cara, vai trazer isso. E a gente olhar o dia a dia do empreendedor é uma briga constante com o medo das coisas. É o medo do tempo agora, que a gente está com essas coisas. A gente está com o medo das finanças, né? Porque não sabe se as nossas finanças... A gente não foi treinado no nosso dia a dia para saber lidar com finanças. Estava falando disso aqui agora. A gente precisa colocar na escola lá, aprender a falar com finanças, né? Então, assim, se a gente começar a pensar como o nosso cérebro interpreta as informações e como a gente pode reagir a essas informações no momento que a gente está, né? Eu acho que a gente vai começar a tentar entender. Eu trabalho exatamente com isso. Eu preciso primeiro entender como é que é o cara que está lá do outro lado, né, Ribas? Como é que ele vai reagir às nossas emoções, às emoções dele, para depois eu começar a trabalhar a transformação, para depois eu começar a trabalhar outras coisas. Quanto por cento é fuga e congelo tem esse dado? Cara, 30% congela, velho. 30%, cara. Entendeu? O resto foge. Entendeu? Tudo isso? É tudo isso aí. Entendeu? E aí é o seguinte, assim, é claro que a gente vê mais coisas negativas, né? A gente tem sabe? Então, assim, ó, a gente vai ver mais as coisas negativas, a gente vai tentar trazer o positivo, que é o cara que tá atacando. Na pandemia a gente viu, tinha cara que tinha restaurante, por exemplo, que o cara fechou as portas na frente e fez as tal das Black Kitchens, né? O cara começou a só entregar, só teleentrega, só teleentrega. Aí veio a guria da Universidade dos Estados Unidos e perguntou assim, ó, beleza, estamos entregando, estamos fazendo tudo direitinho, o iFood está crescendo pra caramba, agora eu quero saber o que a gente vai... Ela assim, ó, eu sou paga para fazer perguntas, eu não sou paga para dar respostas. Então assim, aí ela perguntou o seguinte, assim, ó, o que a gente vai fazer com todas essas embalagens? Entendeu? Porque assim, aumentou absurdamente. Então a gente tem pandemia fazendo isso e nós estamos passando por uma mudança cognitiva agora. Como o Márcio falou, né? Na minha época aconteceu e a gente não está percebendo. Nós estamos mudando a cognição das pessoas para tentar entender o outro pelas telas. Fazer uma chamada de vídeo e tentar saber a emoção que o cara está tendo quando ele está conversando comigo. Porque quem está vendo aí um sucesso que está no cinema divertidamente, aí apareceram outras emoções aí do ser humano. Eram 5 iniciais. E agora a gente tem o nojo já existia, agora a gente está com a depressão, né? E a gente está com a ansiedade e mais um que é o... Como é que é o nome? Quando eu gosto muito do que tu faz, né? O gramado do vizinho. É inveja. A inveja, né? E aí estavam discutindo, né? Que a inveja, que a ansiedade, ela tem os olhos azuis, os olhos verdes. Por quê? Porque olha que loucura, cara, do estudo. Por que no filme lá Divertidamente a ansiedade tem os olhos verdes? Porque é a única personagem que não tem os olhos da cor do próprio personagem. Porque a ansiedade ela tem uma base no nojo. Pessoas que sentem muito nojo das coisas acabam tendo ansiedade. Né? E aí o cara diz, mas por que é a única personagem? Olha a ligação que os detalhes que os caras trabalham para fazer. E aí tem um estudo da universidade falando sobre isso. Então, assim, ó, nossa mente, cara, pro dia a dia, pro empreendedorismo é algo maluco, assim, entendeu? A gente não percebe. Se a gente fizer uma análise comportamental das pessoas, a gente vê que mais de 60% das empresas que não têm sucesso é por causa da percepção do comportamento do próprio dono da empresa. Bom, mas trabalha com isso, né? Cara, e eu tenho verdadeiro... Chega a embrulhar o estômago agora que não tá falando, porque vai passando um filme, né? Sim, sim. Mas antes de eu contar alguns casos verídicos e que aconteceram de fato, como diz o guri de Uruguaiana, né? Cara, é possível o cara treinar para descongelar e não fugir e vir atacar? É possível. Tu não é condenado a não, ficar tu não é condenado a ficar isso a vida inteira. Show. A outra pergunta, cara. Tu me mandou uma vez que o WhatsApp, né, é uma baita ferramenta. Hoje o pessoal
muita gente utiliza, mas ela só capta, né, um jeito de comunicar Sim. e o ser humano tem muito mais, né? Eu não lembro as porcentagens, mas é muito interessante isso. Cara, 75% da nossa comunicação são gestos e expressão corporal. Então, assim, ó, tom de voz em torno de 10 a 12%. Palavras, 5%. 5 a 7%. Né? Então, assim, ó, eu estou sentado aqui com vocês. Eu consigo interpretar a fala de vocês pelo gesto, pela expressão corporal e pelas microexpressões faciais, que é uma coisa que a gente não dá bola, a gente nasceu fazendo isso. Se vocês verem uma série chamada Lie to Me, né? Minta para mim, é um estudo real, são três temporadas. Eu queria muito que continuasse essa série, mas não continuou. Sobre um médico real, um psicólogo real nos Estados Unidos que trabalha para o FBI, ele identifica mentiras através das microexpressões faciais. E quando a gente está falando de micro, a gente está falando de milésimo de segundo. A pessoa sente milésimo de segundo, nojo, raiva e assim por diante. Então, assim, essa questão de saber assim, como se comunicar. Cara, a gente não sabe onde é que bota a vírgula muitas vezes, né? E a gente quer se comunicar com a equipe pelo WhatsApp. Né? Bom, trabalha com a tua equipe aqui, né, William? Sim. Assim, se comunicar com o WhatsApp não é fácil, cara. Às vezes tu fala uma coisa e entende outra. É óbvio. Se tu escrever em caixa alta, os caras vão achar que tu tá gritando. Aí já vem aquela coisa, Mas né? não Pessoa? é. Mas não é, Na maioria né? das vezes Tu não tá é, né? só destacando, né? Isso. Aí vem também aquela questão, né? Como é que interpretação, né? funciona, né? A interpretação. Como é que eu fiz com a minha equipe? Qual é o acordo que eu fiz? Mas aí é comunicação. Qual é o acordo que eu fiz com a equipe? Se eu chegar para a equipe e dizer assim, galera, eu vou botar em caixa alta tudo aquilo que eu quero que vocês prestem atenção. Beleza, eu alinhei a comunicação. Agora, se eu deixar para a interpretação dos outros, se eu for olhar lá no e-mail, né? As regras básicas de bons costumes no e-mail, caixa alta, eu tô gritando com a pessoa. Sim. E é interessante tu colocar isso, porque no tema transformação, será que a galera hoje aproveita toda a transformação que já existe? Por exemplo, tu tem uma ferramenta, como é o caso do WhatsApp, ou vamos lá no micro-ondas, né? Sim. Às vezes o cara usa só a função aquecer, Uhum. e tem micro-ondas que dora, tem micro-ondas que descongela. Esses dias eu vi sorvete. Uhum. Tem um botão pro sorvete, caralho, um troço contrassenso total, né? Nunca usou, né? Às vezes tá lá e tem. Às vezes a galera tem já a Não, ferramenta e não buga a usa, cabeça quando tu vê a tecla sorvete no micro-ondas. né? Tem é que faz? certeza? Tem certeza, não, não era couve-flor, mano. Cara, eu fiz um não é story, aquilo, né, eu fiz um Tu vai story. fazer um sorvete. Tinha pipoca, tinha os troços, tinha item Não, sorvete. mas acho que sorvete não, pô. Cara, maravilhoso. Traz a isso. foto, traz a foto. Não, eu vou dizer o seguinte, cara, tem tanta coisa que já está criada, a ferramenta está à disposição Uhum. e o pessoal não usa, que às vezes tu fica pensando, tá, vem a transformação, estou preparado ou não, já falamos. Uhum. Agora do que já transformou, a galera está aproveitando. Eu tive a oportunidade de atender alguns colegas do William, por exemplo, lá de Capão da Canoa, para quem não é daqui, no litoral, que é uma região que cada vez cresce mais, e depois da pandemia muita gente se mudou para a praia. E na festa de 30 anos da empresa, eles pegaram e fizeram um teatrinho, os donos, inclusive, com a máquina de datilografar. Você que é muito novo e já escreve, né, sem fazer o curso de datilografar, depois pesquisa na internet o que é curso de datilografia. Eles estavam lá e os caras fumavam dentro da sala, mano. Fumavam. E aí tu vê a transformação que é, né? Como avião, é que... ônibus. E aí consegue inventar um vibe agora que é 1000 vezes pior. Sim. Ah, não, é melhor. E deixa o cara com mais problema no pulmão, etc. Então, tem transformações, cara, que estão ainda levando muita gente a uma dependência, né? Então, tu começa a ver assim, poxa, me adaptei pelo WhatsApp, mas já tem gente começando a usar o Telegram. Sim. O Telegram porque o WhatsApp caiu algumas vezes do ar. Sim. E-mail, nunca vai deixar de ter, né? Já parecia que ia terminar. Livro, tinha uma noção que ia acabar o livro com e-book. Não acabou. Rádio, poxa, olha o que a gente está fazendo aqui, que é uma rádio nossa, né? Podcast, que é uma comunicação que só aumenta, né? Então, é interessante que o pessoal não fique dependendo de uma só vertente e consiga enxergar o todo de quantas ferramentas, quantas situações que já estão disponíveis, tu pode usar
para não ficar no sempre foi assim e etc. E literalmente não enxergar quantos aplicativos de finanças e quantos influencers apareceram, né, de um tempo para cá. E por último, eu tive um caso de um cliente meu que botou a Turma da Mônica para ensinar finança. Cara, imagina se a gente tivesse olhado um gibi, né, que é um livrinho, né, todo Lá atrás, desenhado Quem todo mundo viu, né? sobre finanças para criança já ir ficando esperta numa coisa que vai definir a vida dela, né? Como Sim. ela lida com a grana. Então, poxa, nunca teve tão bacana, mas ainda tem muita gente devendo com nome negativo, mesmo com esse monte de informação gratuita sobre finanças. E vem aquela questão mais uma vez, como é que o cérebro interpreta? Compra é estímulo de recompensa para o cérebro. Nós temos uma área do cérebro que faz isso, ela vê qual é a recompensa, né? Os alcoólicos anônimos trabalham com isso, para vocês terem uma ideia. Como é que, se tu perguntar para um cara que bebe, que é alcoólatra, né? Ele nunca vai te dizer que gosta de bebida, por incrível que pareça. Ele vai dizer, não, eu não gosto de bebida, eu até acho amargo aquela coisa toda. Mas qual é a recompensa que ele tem? Ele diz, tá, mas por que tu bebe? Ah, eu bebo porque daí eu esqueço os meus problemas. Então a recompensa de beber não é o gosto da bebida ou assim por diante. É a recompensa de apagar os problemas. Então a gente vem lá no Poder do Hábito, lá a gente descobre, no livro O Poder do Hábito, falando de livro, né? Que a gente tem um ciclo de recompensa. A gente tem um start, um hábito e uma recompensa. Um start, um hábito e uma recompensa. Então, assim, o que me faz beber? Quando eu sinto os meus problemas, né? Aí o que acontece? Qual é o meu hábito? Beber. Para quê? Para chegar na minha recompensa, né? Então o cérebro ele cria esse looping e ele fica o tempo todo nesse looping. O que acontece? Como é que eu faço como é que por exemplo, o Alcoólicos Anônimos faz para quebrar isso? O cara vai sentir o estímulo? Ele vai ter problema a vida inteira, né? Mas o que acontece? Ele vai lá no Alcoólicos Anônimos, conta a história dele e ele diz assim, olha só, não é que tu não vai beber, mas quando tu sentir vontade de beber, tu vai ligar pro teu amigo, pro cara lá que eles indicam para te conversar com o cara. Ele vai ligar pro cara. Qual é o papel do cara que vai estar lá do outro lado do telefone com ele? Escutar, velho. Fazer uma pergunta. Não vai criticar, não vai inventar uma solução, não vai fazer nada. Ele só vai escutar. O que acontece? O cara desabafa e esquece o problema. A recompensa é a mesma, só que o hábito foi diferente. E aí ele fica. Claro, aí tem a questão da dependência química, tem tudo isso para ser visto também, para ser tratado, porque o álcool é isso. Mas se a gente olhar no dia a dia, só para vocês terem uma ideia, tem um amigo meu lá na África do Sul, o Vitor, que ele queria chegar em casa e correr, fazer uma atividade física, mas não conseguia. Aí vamos analisar o ciclo do hábito dele, né? Ele chegava em casa, sentava no sofá, tomava um café e se sentia relaxado. Foi a corrida. A gente sabe que a dopamina faz o quê? A mesma coisa. Eu vou correr, faço uma atividade física, quando eu chego eu me sinto relaxado. Vou dormir melhor e assim por diante. Eu disse, Vitor, então é o seguinte assim, ó, tu vai sentar no sofá, porque é o que tu faz, é o gatilho que tu tem para pensar. Só que tu não vai tomar o café. Tu vai botar o tênis e do lado do sofá vai estar o tênis. E tu vai levantar e vai sair para caminhar. E aí, vamos lá, vamos fazer isso lá 21, alguns dizem que é 21, outros dizem que é 18 vezes. Foi lá e fez. O que acontece, cara? A partir do 21º dia, ele não sentava mais para tomar o café. Ele sentava já com o tênisinho do lado, sentava e saía para caminhar. E tudo isso é das pessoas, é recompensa lá na questão de compra, se sentir bem quando compra alguma coisa ou quando compra alguma coisa que não serve e aí depois descobre que não precisava daquela porcaria, né? Então a gente tem que entender como é que o cérebro está agindo em cima dessa situação. Como é que a minha decisão lá na empresa, qual é o ciclo do hábito que eu estou colocando na minha empresa para todo momento fazer a coisa errada, toda vez e não saber por que está fazendo. Bacana, e quando vira cultura, né? Cultura ética, cultura de finança, cultura de uma venda sadia, cultura de escutar. Isso é o grande desafio hoje, né? Porque não, se a galera botasse na cabeça, né, mas que por que será que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? A gente precisa escutar mais a galera, né? Dava muito mais, muito E aí, William? Pois é, o que a gente vê, assim, de muito que a gente falou, que a questão da saúde mental, né? Por Isso que está será? muito relacionado, né? Em todos os campos, né? Nunca se falou tanto nisso e a gente vê uma ferramenta muito importante, né, para as empresas, né? As empresas começam a olhar isso, né? Começam a entender também
Porque às vezes o funcionário, né, tá com algum problema e aquilo ali tá relacionado às vezes com a saúde mental dele, Sim. né? Tu lembra do Salt Summit, o cara lá falando, Exato. da Gerdau falando? É, isso aí. Então, isso é uma tendência grande agora com a questão da pandemia, depois da enchente. Cara, eu acho que a inovação vai passar por aí, né? Uhum. Nada mais inovador do que eu me voltar para o ser humano, né? Poder olhar para ele, poder entender o meu colaborador, né? A gente tinha também a inovação na relação de emprego, né? Isso também era importante, né? As empresas antigamente tinham uma visão de colaborador e da gestão completamente apartadas, né? Uma certa rivalidade, né? Eu tô aqui trabalhando, mas tomara que meu chefe se lasque, né? E o funcionário vai, eu vou tirar tudo, o patrão, vou tirar tudo que eu posso desse cara, vou pagar pouco para ele, né? E não é assim, né? As corporações não crescem assim. Não. Elas se estagnam ou quebram, né? A gente vê que as empresas que vão bem, normalmente elas têm um perfil ou têm uma estratégia muito semelhante. E as que vão mal, a gente consegue identificar também que elas têm um comportamento muito semelhante, né? Então, acho que normalmente não tem estratégia. não, ela não tem estratégia, mas tu vê que os passos que ela vai dando, né? Tu tá vendo assim, não, ela tá indo por esse caminho aqui, eu já sei que ela vai ter problema. E se essa aqui que tá indo aqui, eu sei que ela vai, né? E aí a gente entra na questão de maturação, né? As empresas precisam de um tempo de maturação, precisa de envolvimento. A gente tá falando também de muita tecnologia, mas eu vejo que na maioria dos empreendedores falta o mínimo e falta o básico, né? A gente aqui já tá falando de inteligência artificial. E tem muitas empresas com faturamentos interessantes que hoje ainda não tem nenhuma rede social. Pois é. Né? Que ainda não vende pelo WhatsApp e tal. Então, eu até tinha brincado antes, né? Que às vezes a gente vê... E é justo que o ser humano procure entretenimento, né? Às vezes é mais legal ir na palestra do Márcio, né? E ele usar o humor, porque aquilo ali eu consigo trazer um pouco de ferramentas de gestão, mas você também passa a ser um entretenimento. E quando tu foca muito no treinamento, fica chato, né? E ninguém quer, né? Sim. Né? As pessoas não procuram. Como eu vou tocar minha empresa, assim, né? As pessoas não pesquisam isso. Como é que eu treino meus funcionários? As pessoas vão pesquisar, sei lá, outra coisa, funk, sei lá, outra coisa, né? Grêmio, Inter, sei lá, outra coisa. Sabe, sei lá o quê, né? Mas não vamos polemizar o negócio aqui. Pera aí. Não, a gente disse que a gente não ia tocar. Mas, então, assim, o que eu acho importante, né? E eu acho que isso aí vem realmente lá de baixo. O empreendedor precisa entender que não adianta ele só ser bom naquilo que ele faz. Sim. Empreender é uma profissão, né? Eu tenho que me especializar naquilo ali. Se o cara for ser mecânico de carro, ele precisa se qualificar, ele precisa estudar para ser mecânico. Sim. Mas o cara não estuda para ser empreendedor, né? A gente não tem faculdade de empreendedor, né? A gente tem faculdade de administrador. Sim. E isso a gente vê que falta muito. Então, é legal a gente falar de inovação, falar de ferramentas, falar de um monte de coisa, mas a gente precisa alertar o empreendedor que ele precisa fazer o tema de casa, que ele precisa fazer uma formatação de preço de venda boa, que ele precisa fazer um orçamento legal, que ele precisa cuidar da estética da empresa dele, que ele precisa cuidar da finança e que ele precisa cuidar da equipe, precisa dar ferramentas para essa equipe. E que se a gente for ver um monte de coisa que em 24 horas não cabe, né? Não. Então ele precisa abrir, e aquilo que a gente comentou, falou do BPO, né? Já faz 2 anos que a gente oferece esse serviço aqui. Traduz BPO para quem não conhece. BPO, na verdade, é terceirizar. Terceirizar. Né? Terceirizar. A gente Vamos fala arranjar. BPO financeiro, mas ele pode ser qualquer coisa, Isso. né? Perfeito. A gente até estava brincando que as empresas têm alguma dificuldade, por exemplo, na área comercial, né? De ter, às vezes, um comercial bom. Então, por que eu não posso terceirizar o comercial também? Né? BPO é tudo isso. Mas o BPO financeiro é importante porque quando tu faz o BPO financeiro, tu terceiriza aquela atividade que pra gente que é boa naquilo. Especialista naquilo. Né? Que sabe fazer aquilo ali bem, que vai te dar um panorama do teu negócio, vai pagar tuas contas, vai fazer teus recebíveis, vai te entregar um BI, né? Vai entregar um relatório bonito com os números ali, tu vai poder acompanhar. Então, o que tu faz? Aquela 1 hora que tu perde no teu dia pagando conta e recebendo e conciliando, entrega para alguém, tu entendeu? E vai focar em ganhar dinheiro naquilo que tu é bom. Né? Eu brincava esses dias com um cliente, o cara tem uma transportadora, ele tava, se eu alugo o caminhão ou eu compro, né? Falei, cara, aluga o caminhão porque tu é bom em transportar, tu não é bom em vender caminhão.
Sim. Tu vai perder dinheiro. Agora, o cara que tá alugando, o cara é bom naquilo. Então, as pessoas têm que aprender a focar naquilo que ela é boa e terceiriza aquilo que ela não sabe fazer. E tem um detalhe assim, né? Tem sinais, tá? E eu vou dizer o seguinte: pode ser que eu faça a pergunta agora, Márcio, e eu acabe com o programa, nunca mais existe, entendeu? Mas assim, ó, pode ser que a gente pode ser que a gente alavanque agora, tá? Assim, então quer dizer que a musicante tem, então, BPO, então, financeiro, então. Ih, acertei! Sim. Agora Sim. vai. Não, eu não pago minhas contas, tem que terceirizar. Não, É isso aí, ó. É isso aí. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que eu vejo que a gente tem que debater muito, sabe? Sim. Bater cada vez mais, assim. A formação, né, do empreendedor é o que vai ditar o sucesso ou o insucesso dele. Porque nesse ponto que tu tá falando aqui, as pessoas me perguntam aqui como, né, pede algumas dicas de finanças, principalmente na questão de investimento. Aí eu digo assim, cara, o melhor investimento é investe naquilo que você conhece, que você sabe, né? Porque aquilo lá é o que você conhece, sabe muito bem. Tem muita gente que quer investir em bolsa, quer investir naquilo que conhece, não conheço. Então investe no negócio que você conhece. Então se você investir naquilo que você conhece, cara, com certeza vai trazer resultado. Mas só que, claro, fazendo toda essa parte, porque você é especialista numa ponta só. O resto, tu tem muitas outras que você tem que terceirizar, tem que pedir ajuda, tem que buscar, o que não tem. E aí um ponto importante que nós falamos aqui, que não adianta, a gente vai estar sempre, toda empresa que está trabalhando e precisa, cara, a gente vai estar sempre lidando com pessoas. Sempre com pessoas. E as pessoas, a gente precisa entender o momento de cada pessoa, como é que a situação tá. Vem tudo naquilo que você falou aqui de comunicação e disso e aquilo. Então, a gente falou aqui de várias situações de por que não se comunicou, mas, cara, a gente está falando com pessoas. De gente. Tá falando de gente. Então, eu acho que, além de toda essa situação, eu acho que o grande diferencial de cada empreendedor, do owner da empresa, eu acho que, assim, ele tem que entender e saber das pessoas. Saber exatamente como ele consegue falar com as pessoas, com o seu grupo, e entender que daí eu acho que tem na mão. Porque eu vejo a maior dificuldade hoje, quando a gente vai nas empresas, a gente vê o distanciamento que tem do dono perante os demais não funcionários. perceber, né? E não perceber isso. Então, no momento que ele perceber que, será que eu que preciso mexer nisso, preciso eu entender que eu tenho que estar mais ativo, buscar informação mais, saber da situação das Saber pessoas, como o é que que tá acontecendo o com a que pessoa. eles precisam, eu acho que é nesse sentido. Óbvio que a gente não está aqui carregando todo mundo, mas e aí eu vejo a grande dificuldade que hoje, a gente falou de desemprego, isso e aquilo, mas tem um monte de emprego que aí não tem pessoas qualificadas. Nossa. E não tem pessoas de fato qualificadas. Então a gente vive num cenário, num momento bem difícil e diferente hoje, né? Que a gente fala, não tem emprego, emprego tem. A gente está com uma empresa que a gente está trabalhando, estou com dificuldade de conseguir gente realmente boa. Cara, na área de vendas, eu tô para dizer que a maioria. Se tu tem um amigo desempregado, pode dizer para ele ficar tranquilo que tem mais vaga na área comercial do que gente para trabalhar, né? O pessoal acaba deixando a área comercial por último, quando não tem alternativa, né? E quando tu fala não está preparado, pode não estar preparado tecnicamente, por exemplo, para vender, ou pode ser que a atitude não esteja legal. De algum jeito, né? A falta de preparação. Mas o contraponto é, às vezes em muito pouco tempo tu consegue formar uma pessoa. Pode, né? O Alexandre acompanhou a gente da hora que o cara decide, bora lá. Eu tô aqui com uma banda que eu uso para voltar para casa, né? Para dirigir à noite, não tá com sono e me automotivar. Sim. Que eu gosto muito, que é o Foo Fighters, né, cara? Gosto de tudo que é música, mas Foo Fighters é o som que eu uso para sair acordado aqui e chegar em casa acordado. O Dave Grohl, que é o vocalista, ele era o baterista de uma banda famosa também, Nirvana, que marcou uma geração. E o cara saiu de baterista para vocalista e toca guitarra. Ou seja, você é empresário que quer desenvolver uma atividade, que você vê que talvez possa ajudar, degraus, tu pode aprender, né? Tu pode se desenvolver. Claro. Então o cara foi a vida inteira, apanhou em finança, mas na hora que ele decide com o que tem, ele pode rapidamente, né? Encosta no Ribas, aprende o que o Ribas demorou anos para aprender, ele consegue auxiliar e passar em pouco tempo através de uma consultoria ou uma mentoria. Então, tu não precisa mais esperar um vestibular para entrar numa faculdade, para daí ir para um MBA, e não estou desmerecendo toda essa jornada. Não, isso tem que ter mas, cara, hoje tu não precisa sofrer tanto para sair de uma situação onde, como tu falou, pô, o cara tá ansioso com alguma coisa, pô, mas já tem uma série de maneiras de diminuir isso e melhorar a tua qualidade de vida. E na empresa, tem uma série de pessoas com problemas
e precisa estar focado na saúde mental. A minha dúvida, William, que eu anotei para não pular esse assunto que está super, né, é inteligência artificial, é transformação, etc., para todas as áreas, inclusive para a saúde mental. Tu já identificou alguma coisa que está te ajudando nisso? E outra pergunta, como separar o que é mimimi e o que realmente é problema? Porque através de uma coisa que está na moda, o cara pode dizer, cara, eu não posso ser contrariado, senão eu tenho um chilique e me lembra, sei lá, minha mãe, vidas passadas, então eu não posso ter frustração porque eu tenho um treco. E a vida é uma sucessão de frustrações A gente tem etc. a nossa geração, Como essa é que mesa o aqui líder tá muito lida com isso hoje, cara? essa mesa ela tá muito preparada para lidar com frustração, porque só pela, né, a gente vem de uma geração diferente da geração que tá aí. A primeira coisa tem que dizer isso, né? Havaianas não era só pousar no pé, né? Não, a Havaianas foi o primeiro outra drone, né? A gente descobriu que a Havaianas se chamava drone, né? Das pessoas que mais te amavam eram os que arremessavam. E normalmente a minha avó entrava na sala, assim. Teve uma vez que a minha avó entrou na sala e a minha mãe tinha ativado o drone, né? E pegou. Cara, já existe agora uma ferramenta, alguma coisa que a gente consiga, como falou Alexandre, né? Quantificar, ter métricas para saber até onde puxar ou não, né? Porque eu fico olhando assim, porra, um Bernardinho na beira da quadra, com uma geração mimimi. E todo ele mundo dando começaria a aqueles berros, chorar. né? Então, Não chora. grita comigo! É isso aí. Sabe, tipo, cara, no calor da emoção ali, para ser campeão, tu precisa estar em alta performance em outro nível de cobrança, né? Não. E como que é hoje, cara, quando tu tenta dar um recado que a empresa precisa, né, ser mais forte ou superar uma situação? Eu sempre defendo, né, que situações extremas merecem atitudes extremas. Tu não vai salvar alguém nadando, abraçando ela, porque daí morre os dois, né? Precisa de uma atitude diferente. Como que tá hoje na prática isso, cara? Sim. Bom, primeiro que eu entendo que a solução passa primeiro para o gestor se entender, né? Sim. Quando a gente fala de saúde mental, o cara que está lá na frente, ele tem que tratar ele, né? Quem sou eu, né? Ele tem que estar tratado. Quem sou eu? Tem que né? estar tratadinho. Né? Tem que estar tratadinho. Medicado. Se for o caso, né? Se for o né? caso. Que Então, geralmente, às vezes, não acontece muito isso, né? Também, que é um grande mas problema. isso a gente percebe, né? A gente falou no início. As empresas é o retrato do gestor. Exatamente. Cara, isso é nítido. Isso a gente vê no dia a dia. O cara que tem uma deficiência grande para lidar com as pessoas ou para lidar, tu vai ver que a empresa dele toda vai ser. E é muito interessante ver porque pode trocar várias pessoas. E o perfil das pessoas que vão entrar no time dele são muito semelhantes. Muito semelhantes. Né? Ele contrata sempre o mesmo problema. Sempre as mesmas. Então, a primeira coisa que a gente adotou aqui e que a gente tem recomendado para as pessoas é procurar recursos humanos. Sim. Né? É a base do Porque negócio. se tu contrata bem, né, todo o teu processo é facilitado e o processo é mais barato. Sim. Então, é aquilo que eu falo. Se eu não sou bom em contratar, se não é minha especialidade, se eu não sou da área de recursos humanos, eu vou ficar perdendo dinheiro fazendo algo que eu posso passar para alguém que é bom em fazer. Sim. Então, isso é uma coisa que as empresas têm muita dificuldade. Até hoje, eu ainda tenho cliente que me liga e diz assim, tu tem algum currículo para me mandar aqui que eu estou precisando contratar alguém? eu sou eu não sou agente, né? Eu não tenho recursos humanos, estou quase abrindo o RH. Mas a gente manda. E a gente vê que tem uma certa... As pessoas têm uma barreira assim, tipo, cara, procura uma agência de emprego. Agência de emprego, não dá, eu vou ter que pagar o cara. É muito mais barato tu mandar alguém que vai olhar para tua vaga, que vai te ajudar a entender o perfil que tu precisa também. Porque isso também, primeira coisa para tu contratar alguém bom, tu tem que saber o que tu quer. Porque às vezes as pessoas não sabem. E aquilo que vocês falaram antes, né? Às vezes não é contratar o cara já capacitado. Precisa contratar um ser humano. É isso aí. Se o cara é pontual, ele vai ser pontual em qualquer lugar. Agora, se o cara não é pontual, ele pode ser o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, ele não vai ser pontual. E o engenheiro arquiteto, ou finanças, ou outra coisa, eu treino e eu capacito, mando o cara para a faculdade e o cara sai de lá. Tu capacita mais do que traz pronto do mercado? A minha área é muito complexa, né? Porque, assim, por exemplo, vamos pegar pela área tributária, né? Tá. Hoje o mercado tem uma falta de gente, Sim. né? Porque o pessoal não quer. Né? Aprender Sim, a lidar com algo tão complexo. Né?
Mas, por contrapartida, também a remuneração do mercado ela é muito boa. Então, a gente faz o seguinte, a gente sempre tem, no mínimo, 2 estagiárias, né, que a gente contrata, às vezes zerada, né, às vezes o início de uma faculdade e tal, e a gente coloca ali e a gente vai dando carga para ela, vai dando trabalho, vai dando experiência, vai dando cancha, né, sem uma cobrança tão grande como é da supervisora. Mas se eu perco alguém, eu já tenho alguém para entrar na fila. Custa? Custa. Mas é o que a gente solucionou e o que está fazendo a gente escalar o negócio. Porque realmente ir para o mercado não é fácil. Então, o que eu digo para o pessoal assim, primeiro gargalo, contrata bem. Né? Sim. Se você não sabe contratar, terceiriza e faz a contratação, é muito mais barato. Porque essa troca, ela é cansativa, ela é desgastante. Turnover é horrível. O teu negócio, às vezes, não escala. Às vezes eu olho, as pessoas vêm nos dizer assim, eu não tenho problema de equipe, minha empresa não cresce. Não cresce porque está contratando mal e tu está retardando o crescimento da tua empresa. Então é por aí. E o segundo que tu tinha perguntado é aquilo que eu falei, né? Quando a gente começa a olhar para os recursos humanos e tu começa a olhar para o ser humano, começa a olhar para o colaborador com outros olhos, tu já começa também a identificar aquelas pessoas que vão dar bem naquilo que tu precisa. Né? Então, hoje, inclusive, tem técnicas, tem, né, várias coisas que a gente faz que tu já pré-define o perfil da pessoa. E não adianta eu botar ela num outro tipo de tarefa, porque eu tinha um chefe dentro ela não vai mudar. Eu tinha um chefe meu que dizia o seguinte, assim, tu quer que uma pessoa suba na árvore na tua empresa, você vai contratar o esquilo ou o pato? Não tem como. E tem gente contratando pato até hoje. Entendeu? Achando que o pato, eu vou ensinar o pato a subir. Não adianta insistir. Não vai. Então, assim, complementando o que tu tá dizendo, eu tenho uma outra empresa, né? E a gente tomou a decisão por si só, porque é o mercado. Aí o que acontece, né? Você tem que analisar também o mercado, né? Como é que está o mercado? Qual é o nível de, como é que se diz, de maturidade desse mercado? Eu estou falando especificamente de pet shop, né? É um mercado que ele cresce demais, acima de 2 dígitos todo ano, só que ele é um mercado que ele não está profissionalizado. Existem profissionais muito experientes, mas eles não têm a profissionalização. Porque o pet shop é um processo, é que nem lavar carro, entendeu? Vamos lá, eu adoro cachorro, tenho cachorro em casa, tá? Mas assim, é um processo, ele começa num momento e termina no outro, e tem vários momentos ali que são gargalos, né? Então, o que acontece? Se eu olhar para o mercado, eu tenho um monte de profissional, só que cheio de vício. Porque ainda não aprenderam ainda o processo, né? Não desenvolveram o processo. Então, qual foi a nossa decisão? Nós temos uma pessoa muito bem capacitada e nós vamos tentar multiplicar ela para pessoas que estão iniciando no mercado, ensinar da forma correta. Como é que a pessoa pode agir? Então, assim... E aí a gente começou a fazer isso. A gente traz pessoas, treina as pessoas e elas têm níveis, escadinha, né? Como é que chega na escadinha? Aí o pessoal me fala muitas vezes assim, tá, mas olha só, mas agora não é, a gente não tem que deixar ela se desenvolver. Não, a responsabilidade é nossa. Nós vamos dar o próximo passo com ela. Se ela não quiser, ela vai dizer não. Nós vamos deixar sempre aberto para ela dizer não. Porque aí vem uma outra questão assim da relação que a gente tem dos empreendedores, dos donos de negócio com o trabalho das outras pessoas. Nós estamos numa geração onde eu contratava a pessoa e eu tinha a pessoa na mão, né? Ela ia, se eu quisesse e eu pudesse dar o salário dela e assim por diante, ela ia ficar a vida inteira trabalhando comigo, se aposentar comigo. Hoje não existe mais isso. Né? Hoje não existe mais isso. A pessoa muda, ela tá lá trabalhando. Né? Ela escolhe, ela tá lá trabalhando comigo, daqui a pouquinho ela resolve assim, não, olha só, ela tá trabalhando contigo, né? De repente ela diz assim, não, agora eu vou aprender uma linguagem de programação e eu vou virar programador daqui 6 meses. E ela vai embora. E ela vai morar em outro país, trabalhando para empresas de outros países, ganhando em dólar, e ela descobriu que naquele momento fazer essa mudança é o que ela queria fazer. Ponto. E aí, sabe o que acontece? Os empreendedores hoje ficam assim, poxa vida, eu treinei ela, deixei ela dentro da minha empresa há tantos anos, sabe? Tipo assim, funeral, entendeu? Então, Sim. assim, cara... A gente tem que estar preparado. Isso é... Relaxa, velho. Passou a época que tu tava na vida dela. Agora ela escolheu a vida, tu vai ter que escolher outra pessoa. E esse ciclo, o professor... existem várias teorias na área do learning, né? De aprender sempre, tá sempre aprendendo, né? Lifelong learning, né, Márcio? E aí o que acontece assim, ó, não é só para o funcionário, é para o empreendedor também.
Ele tem que aprender a se desconectar das coisas e fazer com que o negócio dele continue com enchente, sem enchente, com... A disrupção tem que estar preparado. Sempre. Essa história de disrupção é aquela coisa, né? Quando eu abri o instituto, o pessoal disse assim, palavrinha da moda. Aí veio a rainha e falou, disrupção que nós estamos passando do Covid. Aí eu disse assim, bem feito, vem falar de mim agora. Eu vou ter que contar esse caso que eu passei por uma dessa disrupção forte na minha vida. Ano passado, às 4 da manhã, pegando um voo. E aí, cara, dou de cara com um cliente, amigo, cara que já tá, né, no clube do bilhão, vendeu, né? Posso falar porque não tem segredo ali, o Ricardo von Tobbe. Cara, o cara dono da Neugbauer, tiveram a Coca-Cola daqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina há muito tempo, venderam para uma distribuidora maior, para a Fenza e tal. E eu olho ele às 4 da manhã, pegando voo. um voo, cara. E eu falei assim, cara, como assim, né? Não, esse cara não era para nem estar aqui, né? Cara, e aí eu queria saber com qual é ele, a eu ilha falei, que ele comprou. Pra quê, né? Se teoricamente as pessoas fazem esse exercício quando tem a Mega Sena da virada. Sim. Se tu ganhar a Mega Sena, o cara se some, vai viajar, vai fazer uma de coisa. Cara, ele fez tudo isso e falou, cara, não tem como parar 100%, porque minha vida toda eu trabalhei, meu corpo, minha saúde, Precisa tudo disso. depende do desafio, do crescer, etc. Daí eu achei que... Hábito. Daí é raro, né? Porque normalmente não aperta a mão do bilionário todo dia na rua, né? E poder ver isso já foi uma disrupção, ou seja, cara, já não vou parar. Então, quanto antes tu ficar com essa mentalidade de aprendizado ao longo da vida, né? No lifelong learning, e desenvolver isso de maneira saudável, já tira aquela coisa de quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver a minha casa, etc. Se tu entender essa mudança como uma constante, já facilita a tua vida. Uma outra coisa que tu falou, e um podcast Mindset, de Mindcast fica muito perfeito na questão do pet, né? Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil ou quiçá do mundo já entrou num supermercado onde não tinha gôndola de pet, né, cara? E agora Carrinho aumentaram pra colocar as gôndolas, né? Isso aí. Não, mas no mercado que mais me chamou a atenção assim, nos últimos anos é o corredor da cerveja artesanal, que aumentou absurdo, e cervejaria artesanal no Rio Grande do Sul abre uma... O Rio Grande do Sul é o maior celeiro, né, de cervejarias artesanais do Brasil. Virou uma mudança de mentalidade, né? Depois que tu toma num copo desse, hoje é água aqui, né? Mas quando tu toma uma cerveja artesanal, dificilmente tu consegue voltar, né, para uma... O gosto muda, né? A percepção do gosto. A qualidade, etc, né? Então, natural. Mas no pet, cara, que nem chamava pet, né? Era bicho, cachorro e tal. Cachorrinho. Eu lembro de ver desenhos, não sei se vocês lembram da carrocinha do cachorro que recolhia o cachorro da rua para fazer sabão. Sim, para fazer sabão. Tá. Né? Que tinha essa situação. E tu vê numa enchente, cara, onde nenhum bicho foi deixado para trás à medida do possível, como os bichos estão sendo tratados. É a importância que está se dando, né? A importância que está se dando para esse animal. Porque assim, você está colocando alguma coisa ali, né? Alguma emoção ali dentro. Né? A ponto de um cavalo virar o símbolo, né? Tiveram várias pessoas resgatadas, mas ficou, obviamente, um pouco mais marcada a questão do cavalo. Quantos na rede social mesmo? Oi? Quantos na rede social do Caramelo mesmo? Eu não sei, se eu olhar de cabeça posso dar uma pesquisada. Tu falou naquele dia que tu tava visitando, porque tu foi visitar o Caramelo. Eu fui, pô, não tem como não, porque fica do lado de onde eu tô toda quarta-feira. Sim, né? Tem que visitar o Caramelo. E agora botaram uma placa dizendo que ele morde da coisa para as pessoas não chegar perto. Ó, já ficou mimizento o Caramelo. Não, mas para não estressar o bicho. No dia eu cheguei bem perto e o cavalo tá na paz, né? E, cara, méritos, né? 4 dias no telhado. Né? É uma baita de uma prova de sobrevivência. Não, é o Big Brother. E a gente brinca, Caramelo, né? Que ele aceitou o socorro e ajuda muito antes de muita gente, né? Tinha gente relutando para sair, ele deitou num bote, que não é normal um cavalo. Não, o cavalo não deita. Deitar num bote e sair embora. Mas, cara, isso me chama atenção assim. Por mais que a gente fale de inteligência artificial, mudanças, etc., como é possível que tenha tanta gente, cara, que não enxergue o óbvio, né? Sim. A questão da neurociência que tu falou,
existe alguma coisa que faça o cara sair do transe, Uhum. né? Que É. passe pelo menos enxergar. A gente está vendo essa mesa de madeira, Aham. mas parece que tem vezes que não são donos, gestores, Uhum. estão provando que é mesa de madeira Aham. e o cara simplesmente não vê. Uhum. E isso a gente poderia abordar em N viés de time de futebol, de ideologia política, Sim, de, tudo. de casamento, de etc, etc. Uhum. Como fazer, cara, para a galera enxergar o óbvio, né? Uhum. Dizem que o óbvio tem que ser dito, O né? óbvio primeiro tem que ser dito, né? Primeiro tem que dizer o que está acontecendo. Eu acho que dos grandes poréns da minha profissão, assim, porque eu e o Rivas, consultores, também trabalho com consultoria, né, William? Eu acho que a Eu grande... já não faço mais consultoria, que é muito barato, faço mentoria. E Faz posso mentoria, cobrar né? mais. É, mentoria Não, tá e aí cobrando. assim, ó, então nós 4, tá? Tem uma coisa legal que eu falo para meus clientes sempre quando a gente vai começar o processo, eu disse assim, olha só, tu quer escutar a verdade? Aí o cara disse assim, depende. Não, depende não. E tu tá me contratando para falar a verdade. Se tu quer que alguém venha esconder as coisas aqui, esquece, velho. A gente nem fecha contrato porque não adianta. Então, assim, ó, se tu tá disposto a escutar a verdade é um ponto. Agora, tu falou assim daquele ponto assim, como é que a gente faz pra pessoa mudar? Cara, o problema é que o ser humano só muda através como é que se diz? De grandes traumas. Então, assim, a gente muda. Vou te dar um exemplo. Eu tive um amigo agora, teve um AVC. Vai mudar a vida. Entendeu? Vai mudar o jeito de perceber problema, vai mudar o jeito de trazer o estresse para dentro da vida dele. Tá começando. Nunca quis ir num psicólogo, saúde mental. O que ele fez? Ele acabou abrindo para mim o celular. Olha só, ele abriu o celular dele e no plano de saúde dele tinha assim, ó, consulta online com o psicólogo. Aí eu disse assim, cara, tu acha que tem que ir no psicólogo? Cara, eu tenho, cara, porque eu tenho que começar a conversar sobre os problemas que eu tenho, não sei o quê. Me dá teu celular aqui. Aí a gente pegou o celular e abriu uma consulta na hora, assim. Então tá, vai, conversa com ela. Entendeu? Então, assim, primeiro é a questão Isso é assim, tem que inovação. ter, inovação já, mas o que acontece? Tem que ter um trauma. Antes não tinha isso. Antes não tinha isso. Antes do trauma, passava desapercebido isso. Não, ele nem queria. Claro. Entendeu? Porque assim, ó, é um absurdo eu ter que ir no psicólogo. Eu sou louco? Eu não sou louco. Né? Eu sou um cara de bem com a vida. Então, assim, primeiro tem que ter um trauma. E a gente precisa ver onde é que tá esse trauma, às vezes, na vida da pessoa, né? Tu, como mentor, tu acha, né? Às vezes a gente vai futricando, e dizer assim, cara, aqui tá o trauma. E a partir desse trauma que eu vou trabalhar alguma coisa. E se a gente não achar esse trauma, a pessoa vai ter que quebrar a cara. Incrivelmente, ela vai ter que quebrar a cara. Se é um empresário, ele vai ter que quebrar a empresa dele para ele entender que tudo que ele estava fazendo, de certa maneira, levou ele até aquele ponto, mas dali para diante ele precisava mudar, ele não conseguiu mudar. Que é o que tu falou, né, William? Os caras ficam multiplicando aquilo que não é certo e acham que vai dar certo. E aí aquele negócio, cara, tá travadão lá. Tá paradão. Receitinha de bolo, né? Não, a receitinha de bolo. É. E fazer o básico, né, cara? Fazer o básico muitas vezes, assim, é se comunicar bem com as pessoas, é ter uma relação boa com as pessoas, né? É não ter relações, assim, tóxicas, que é aquele negócio, falar de relação tóxica é meio clichê, mas assim, ó, não ter aquela relação, assim, ó, que só o outro tem que te trazer alguma coisa. É óbvio que tu, como empresário, tem que oferecer algo para os teus funcionários, tu tem que trazer um porquê eles estarem lá. As pessoas estão escolhendo aonde trabalhar. Elas não estão mais sendo contratadas, elas estão escolhendo. Perfeitamente. Né? O salário não... Claro, a gente sabe que todo mundo precisa de dinheiro, mas, cara, isso a gente vê desde sempre, né? Uhum. Cara, a maior preocupação das pessoas não é o salário, né? E agora eu vou botar um pouquinho de... Valorização muito mais importante. O papel é a gente se confrontar, né? Trazer Uhum. ideias. Cara, tem muito... Não tenho cliente praticamente de órgãos públicos, né? Mas atendo e quando eu estou num tempo livre tento ajudar alguns setores, né? E aqui no ambiente que a gente está hoje tem várias placas, né? Que teu pai ajudou a polícia, ajudou, né, ao setor de segurança, que é uma causa que eu tento contribuir o máximo que eu posso gratuitamente, né? Cara, até os próprios funcionários públicos, pode ser da área da polícia, pode ser da área de educação, professores e outras áreas que são muito bons, são os caras fora da curva que não estão só olhando o salário, concordam que a grande parte dos caras não fazem o seu melhor na área pública, né? Às vezes um baita professor, eu estudei em escola estadual, estudei em faculdade federal, né? E tu vê que a minoria dava o seu melhor. Sim. Que a maioria fazia a média, ou às vezes nem fazia. Nem fazia. Mas... É surreal, né?
como que faz hoje para transformar ou impactar pessoas que estão nesse setor que gere tudo, né? A gente é comandado literalmente, toda a nossa Sim. vida muitas vezes é impactada por setores e daí independe de se é prefeitura, se é estado, se é União, e independente do partido que está no comando, como é que aquela galera que muitas vezes está lá poderia, de repente, dar o seu melhor, ser, né, mais empreendedor para ajudar o empreendedor, ou ser mais prestativo para realmente dar uma aula que a criança vá mudar a vida Vai da aprender, vai criança, mudar. né? Uma professora lá na escola, na estadual, fazendo uma aula de finança que brilha o olho da criança e muda a vida, né? Como, cara, hoje, no mundo atual, é possível minimizar ou, quiçá, dar um upgrade absurdo num setor que está enraizado em tudo, né? Do Sim. ônibus a tudo que tu pega, cara. Difícil, hein? Desafio. É um desafio, né? Eu tenho uma história para falar sobre essa questão, porque eu acho que está muito relacionada a propósito, assim, né? Eu acho que a gente precisa renovar o propósito das pessoas, né? Uma startup me procurou para mim fazer um gerenciamento para eles e criar um MVP, que é o mínimo produto viável de uma startup, para a gente começar a testar isso, né? Eu acabei me tornando sócio dessa startup, que é o seguinte: se hoje tu chegar no município e perguntar para o município assim, ó, você gostaria de fazer algum tipo de atividade, melhoria na questão de aprendizado relacionado à acuidade visual, ou seja, será que as crianças elas estão enxergando corretamente para aprender? Entendeu? Todos os municípios que você passar, eles vão dizer sim. Eu quero fazer. Tá, então beleza, vamos fazer. O que vocês acham que você deve fazer? A gente vai pagar os óculos, a gente vai fazer. Não, mas peraí. Pra gente diagnosticar, a primeira coisa que a gente tem que ter é os dados, né? Tem que saber qual é o grau lá que o cara precisa botar o óculos, né? Ou qual é o tipo de problema que ele tem, né? Como é que tu vai A pergunta é essa: como é que tu vai embasar a tua tomada de decisão para compra de óculos? Não tem dado. Não tem. Se o prefeito não se fragar disso, não tem dado. Ele não vai conseguir fazer. E essa startup faz exatamente isso. Ela vai para o município, ela faz um levantamento de dados, ou seja, olha todas as crianças, faz um exame com todas as crianças, com o optometrista, que é o primeiro profissional que olha a questão da saúde visual. E ela entrega os dados, seja para a Secretaria de Educação, seja para a Secretaria de Saúde. Tá? O problema é deles, aí eles fazem o que eles acharem melhor com aqueles dados. Tá? O que acontece? A gente fez o MVP numa cidade, aqui no Rio Grande do Sul, com 500 alunos. O problema foi que a gente mostrou... Não foi problema, foi a coisa boa. A gente mostrou para os professores que muda muito a vida das crianças quando elas começam a enxergar bem. Alunos que estavam tirando 2, 3 passaram a tirar 9. Mas não é porque as crianças sentavam na frente que elas não aprendiam, é porque elas não conseguiam enxergar. Entende o que quer dizer? E aí, por que eu comprei a ideia desse projeto? A minha sobrinha, a Dani, vai nos escutar com certeza, né? Quando ela era bem pequenininha, ela estava tirando muita nota ruim. Olha que loucura, cara. Muita nota ruim, assim. A gente não sabia por quê, ou porque estava com pouca atenção. Aí vem aquele momento ali que a gente começa a descobrir os problemas de TDAH, aquela coisa toda e tal. Então eu já estava começando a pensar nisso com a Daniela, né? E aí o que acontece? Vamos aprender inglês, porque nós íamos viajar para os Estados Unidos, vamos aprender inglês. Então, aí o tio foi lá, né? Eu, Alexandre, foi lá e botei um projetor aqui, assim, ó, como se fosse na ponta dessa mesa, e projetei lá uma tela, né? E tinha uma frase, sem mentira, gente, com a letra do tamanho do musicante ali que a gente tá vendo ali, do nosso patrocinador. E a Dani sentada na ponta da mesa, e eu disse assim: Dani, lê para nós lá. É assim, tio, eu não consigo enxergar. E aí a mãe dela viu aquilo, e aí vem a questão também de tu ter proatividade, né? A mãe dela viu aquilo: não, Dani, lê lá. Não consigo ver, mãe. E ela foi pro médico, e o que aconteceu? Nós descobrimos que a Daniela tinha 2 de miopia. Botou o óculos, a órtesezinha dela lá, que até hoje ela usa. Né? Ela fez já a cirurgia, mas agora ela botou o óculos na época. O que aconteceu? A nota dela, que era 5, 6, passou para 9, 10. Hoje a Daniela devora livro, é uma engenheira ambiental, entendeu? É uma pessoa que adora conhecimento, mudou a vida da pessoa. E lá, o que eu falo do propósito? As professoras nessa escola,
Elas criaram um propósito de querer melhorar a vida de forma mais ampla, assim, das crianças, entendeu? O que será que pode estar atrapalhando essas crianças para elas não terem um bom aprendizado? E aí elas começaram a olhar o ambiente, porque assim, ó, o papel da liderança é ter um bom ambiente para desenvolver as pessoas. E aí eles começaram, será que nós estamos oferecendo a comida certa? Será que nós estamos dando o tempo certo? Será que o ambiental aqui, será que a gente está dando ar-condicionado nas escolas bem? Entendeu? Cara, deu um propósito, assim, ó, pro funcionário público, né, Márcio? Pro cara que estava lá esquecido. Então, assim, por causa de um dado que a gente não estava pegando, a gente transformou a vida não só das crianças que estão lá nessa cidade. A gente transformou o propósito do grupo de professores. Olha que loucura. E é uma coisinha desse tamanho. Aí como que a gente chegou nisso? Claro, teve o cara que teve a sacada de montar o projeto, entendeu? Da startup. Mas aí eu vou te falar, tecnologia muda a vida e dá propósito para as pessoas. Que show, muito Entendeu? bom, baita exemplo. Galera, vamos começar a finalizar aqui. Eu acho que importante agora, sim, é pra gente fechar agora e dizer assim, ó, a dica para os empreendedores, assim, o que eu acho que vocês acham assim que é importante nos dias de hoje a gente trazer para os nossos negócios que vai dar resultado? Cara, eu vou arrancar porque eu anotei, né? Aí, ó. Baita aula, ainda bem que vocês não estão cobrando. Não. Olha só, foca no que tu é bom e terceiriza o resto, BPO, etc. Aí, Tá ó. tudo aqui. Mas se você só tá vendo esse corte, né? E às vezes pode ser cortado. Nesse Vai ter. primeiro episódio do Mindcast, a gente falou de N situações, mas uma coisa para mim é o eixo principal. A gente está dedicando tempo aqui, que a gente poderia estar com a família ou em qualquer lugar, para tentar ajudar outras pessoas a despertar, relembrar ou aprender alguma sacada. Então, a dica é não bota fora qualquer anotaçãozinha que tu tenha feito ou uma sacada e bota isso num planinho de ação bem simples, que eu chamo de pensamento reverso. Sim. Né? Você que não sabe nadar, e também daí eu tenho que me identificar com o Alexandre, porque também sou da educação física, só que obviamente, né, não concluí, fiz 10 anos até ser jubilado, né, não consegui concluir, mas uma coisa me chamou a atenção é que pessoas às vezes sem um membro, sem um braço, uma perna, nenê pequeno, pessoa mais idosa consegue nadar, mesmo quem ficou anos e não se adaptou no meio aquático, quando foca assim, cara, em 5 dias tá fazendo o que não fez em 30 anos. E em um mês, se a pessoa tem algum trauma lá, com, obviamente, segurança, professor e alguém especializado na área, vai fazer tu atravessar uma piscina para depois tu ir para o mar, ou um rio, e conseguir se deslocar no meio aquático, coisa que não fez a vida inteira. Então, a minha dica é, não importa o quanto, de repente, nesse podcast te instigou, ou deixou com alguma pulga atrás da orelha e tal, da hora que tu botar um planinho para frente, né, vai ser menos do que talvez tu já tenha carregado, né, um conceito, ou uma crença limitante, ou um problema, e quando tu vira, né, a chave, tu começa a colher o resultado muito mais rápido, né? A gente brinca lá, o cara não falou inglês a vida inteira. Decidiu, tá lendo um quadro aqui, que o pessoal não tá vendo, não tá enquadrado, mas tem um quadro em inglês na parede espetacular, mas, poxa, talvez em um ano que tu não fez em boa parte do tempo. Eu uso muito esse exemplo na palestra, às vezes um aparelho que a pessoa botou no dente, e cada vez a transformação está vindo com aparelhos melhores, menos invasivos, menos xarope. Se incomodava, agora não incomoda mais. É, tipo, em pouco tempo tu tá com arcada dentária, um sorriso, né, uma mastigação diferente do que tu ficou muito tempo, mas tu tem que tomar essa decisão, né, de, cara, vou começar. E tu usou uma frase muito boa dentro de uma fala tua, ele foi lá e fez, né? Então, que esse primeiro podcast, né, esse primeiro Mindcast te ajude a quebrar algum paradigma ou uma situação que talvez tu não precise mais estar carregando um peso desnecessário, que em pouco tempo tu consiga melhorar a tua finança, consiga melhorar a tua vida contábil, que quebra muita empresa, né? E muita gente enxergando, né, a parte contábil rapidamente vai melhorando. A parte de planejamento estratégico, tudo que a gente abordou aqui. Então, nessa mesa a gente tem muita informação, muito case para trazer cada vez mais, mas principalmente de maneira leve, prática. Isso aí. Então, não fica
hoje de noite, ou quando tu ouviu isso, né? Que pode ser de dia também, preocupado com alguma coisa que de repente um plano de ação, a ação ajuda a curar o medo e Isso. talvez vai te ajudar a superar esse medo ou esse entrave em bem pouco tempo. Então a dica é, bota em prática, começa a fazer e quando vê, tu vai ser o cara que a gente vai estar falando aqui, pô, ele foi lá e fez. É isso aí. William? Eu acho que um resumo também do que a gente falou aqui é propósito, né? Então, Importante. quando a gente cria um propósito, e aí esse propósito pode ser também a solução para o pessoal que é da área pública, né? Porque às vezes o que motiva as pessoas é ter um propósito. O que a gente está fazendo aqui também é um propósito, né? A gente tem um propósito. Ou tava lá no script lá do William, que em um certo momento ele ia fazer um podcast. Não tava. Não tava, né, cara? Pois é, eu também não tinha esse... Não tava, né? Mas quando a gente pensou em propósito, né? Propósito. De tentar trazer informações, trazer perenidade também para os negócios das pessoas que vão nos acompanhar durante essa jornada toda. E o Márcio, acho que deixou isso bem transparente na fala dele. Para os empresários que estão nos ouvindo aí nesse primeiro episódio, tem uma frase que é muito legal que diz o seguinte, né? Quando você acha que o trânsito é um problema, às vezes é você que está atrasado, né? É isso aí. Então, se você sai um pouquinho mais cedo, o trânsito passa a não ser um problema. E ser empreendedor é muito legal, né? Ter o seu próprio negócio é muito bom. E tem muita gente que sofre demais por isso. E sabe por que a pessoa sofre? Porque a pessoa não está preparada. Então, quando a pessoa diz assim, meu Deus, você deu o exemplo da funcionária que, por algum motivo, né, pode do dia para a noite querer trocar de área e ir para outra área e tal. Se você tem um plano B, se você tem um plano de contingência, se você sabe o que você precisa, aonde você vai procurar esse profissional e você está preparado, cara, que bom, você vai dar um abraço no teu colaborador, vai dizer assim, cara, que bom, seja Que feliz. bom, cara, seja feliz. Né? Tá tudo certo, né? Todo mundo pode mudar de opinião, né? E vamos passar para o próximo, vamos contratar e não tem estresse. E muitos empreendedores fazem o seguinte, eles criam um problemão, né? Quando isso acontece. Porque a pessoa me traiu, porque a pessoa fez isso, porque a pessoa não é boa. E não é. Então, a gente tem que estar preparado. Se a gente estiver preparado, se a gente estiver com os planos em dia, cara, tudo vai passar. Tudo a gente vai conseguir passar por cima. Inclusive também, né, que a gente falou no início, a gente passou por uma catástrofe, a gente vai ter que agora começar a pensar, né, que pandemias existem, catástrofes existem, né, e que eu tenho que, por algum motivo, estar preparado, ou financeiramente eu tenho que estar preparado. Sim. Né? Quantas empresas perderam tudo e, cara, não vai deixar de existir, o cara não vai poder ficar em casa congelado, ele vai precisar resolver o problema dele. E às vezes esse resolver o problema dele requer ter uma finança legal ou buscar um recurso de terceiro. Então, a gente tem que estar preparado porque as coisas vão acontecer. E aí, quando acontece, a gente lamenta e lamenta muito, mas a gente entende que a gente precisa prosseguir e não adianta ficar embaixo das cobertas. Né? E segundo, agradecer, cara, a companhia de vocês. Show. Grandes profissionais aí, pessoas de grande gabarito. Estamos aí dividindo os microfones. Fazendo um complemento. Longa vida pro projeto. Do que tu estava fazendo, do que tu estava falando aí. 82% das pessoas se demitem de pessoas. Se tu perguntar para as pessoas assim, por que você demitiu lá de tal empresa? Foi do CNPJ? Não, porque tem aquele fulano lá, aquele CPF, cara né? lá, aquele... Não, cara, se demite das pessoas, né? Tem que Desculpa, te identificar. interrompi aí. Não. Não, mas vida longa mesmo, né? Vida longa. Tá legal o negócio. Ribas. Então, acho que diante de que vocês falaram também, acho que tudo entra na questão aí de... Tá falando de planejamento estratégico, falando, na realidade, de ter um propósito. Eu vejo que o empreendedor, na realidade, que está lá na ponta, cara, eu acho que além de tudo isso, tem que ter, pelas mudanças que a gente está passando, pela situação toda, tem que ter a mente aberta. Mente aberta no sentido de saber ouvir, saber o que é bom e o que não é bom. Porque, assim, a gente tem uma enxurrada de informações hoje, de coisas que você pode olhar, várias coisas. No que nós estamos falando aqui é porque a gente tem o conhecimento de a gente viveu isso. Né? Comentando de situações aqui de empresas, do momento que ele está indo, eu já sei para onde ele está indo. Se ele não tomar uma decisão, ele vai seguir para aquele caminho, porque a gente já sabe, porque a gente tem essa experiência. Então, eu acho que conta aqui, se nós juntarmos aqui quanto tempo de experiência cada um tem aqui, né? Então, assim, a gente está levando essa experiência, que é o momento desse podcast, e nos próximos, né, nos episódios que vão ter, falar sobre alguns assuntos, mas eu vejo que, assim, quem está nos ouvindo,
né? Eu acho que tem que ter essa mente aberta no sentido de saber ouvir isso e saber o momento de colocar isso em prática, né? Sabendo isso aqui é um conteúdo que é importante, eu consigo colocar em prática, eu não sei como fazer. Vão procurar ajuda. Procura profissionais, terceiriza, faz. Sabe? É assim que se faz, é assim que cresce. As pessoas não conseguem viver sozinhas. E tem muita gente hoje de empreendedor que está sozinho, que parece que ele está no mundo dele e ele que tem que resolver tudo. E não é assim. Ele vai precisar de muita parceria. Muita parceria, de muitas pessoas, muitos contatos, para poder alavancar alguma coisa. Num contato, numa conversa, ou escutar um podcast desse, tenho certeza que daqui a pouco, no dia seguinte, ele já vai estar implantando virou uma chave. Virou uma chave. Se valeu para alguma coisa que ele for fazer e daquilo lá gira, que nem você falou, numa questão simples, daqui a pouco vira uma outra situação, daqui a pouco vira, olha, daqui a pouco temos um motivacional que o Márcio vai estar poder falar lá para eles numa situação diferente, isso pode acontecer. Olha só, como vai mudar. E muda mesmo. Então, eu acho que é ter mente aberta nesse sentido e saber que tem muitos desafios, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo cada vez mais. E saber que a gente está nesse mundo, que ele está mudando toda hora. E a gente está vendo uma situação diferente que é incerto. O que é mais certo que é incerto. Que é incerto. Aí vai e mudar. A gente precisa entender que isso é incerto. E estar preparado para isso, não fazer aquele negócio de mimimi ou de, poxa vida, o que eu faço agora? Não. Para uma situação incerta, eu tenho que realmente ter cenários diferentes para poder sair dessa se isso acontecer e se isso acontecer. Então, eu acho que essa é a dica. Exatamente. Acho que essa é a dica que fica aí para todos. Eu, se for falar o que eu aprendi trabalhando com o Ribas nessa área, porque hoje a gente trabalha na área de consultoria junto, né, na empresa, no I2DH, eu aprendi que a gente precisa criar cenário para a vida, para tudo. Entendeu? Tu tem que ter um cenário bom, um cenário mais ou menos, uns 2 cenários ruins, né, Ribas? Porque... E tentar fazer as nossas ações basear nisso. Eu vou deixar a minha dica o seguinte, assim, a minha dica para vocês, para começar, assim, te conhece, cara. Te conhece como empreendedor. Quais são como é que você reage às situações, né? Se te provocarem, como é que você reage? Se te provocarem a ser o cara mais... vou dar um exemplo, trabalhei na área de supermercado. Se o teu concorrente do supermercado da frente te provocar e botar uma promoção, o que tu faz? Tu bota a promoção também, mesmo sem ter a melhor forma de compra? Né? Eu tive há muitos anos atrás, eu tive uma loja de tintas e tinha um cara, Ribeiro Tintas em Alvorada, o cara tinha anos, comprava carretas de tinta e ele fazia promoção. Só que a promoção dele ficava abaixo do meu preço de custo. Mas eu, muito teimoso, e aí a gente vê que todo mundo erra, né? Muito teimoso, eu fazia o quê? Botava o preço igual ao dele. Não ganhava nada. Né? Hoje eu não tenho a loja mais de tinta, vendi a loja de tinta, não fali, graças a Deus. Mas vendi a loja de tinta, mas não é a melhor forma, mas eu fui provocado. E o que eu fiz? Eu rebati. Sem estratégia, sem pensamento sistêmico, sem olhar para a forma que eu vendi os produtos. Então, assim, se você é provocado hoje a qualquer situação, na área financeira, na área de desenvolvimento de líderes e equipe, na área contábil, o que eu faço? Né? Qual é o meu primeiro pensamento? Se tu começar a te perceber assim, você vai ver que vai ficar muito mais fácil você tomar decisões dentro da empresa de forma embasada. Porque não vai ser a tua vontade que vai tomar a decisão, vai ser o caminho estratégico que você tomou que vai tomar a decisão. E aí a tua empresa vai começar a alavancar. E aí você vai começar a ter outros problemas. Porque esquece empreendedor. Se você está pensando em ter facilidade, o mundo para empreendedor não foi feito para ter facilidade. Né? A gente foi feito para cada vez aumentar o problema. Quanto maior a empresa, maior é o problema, maior é o pepino que a gente tem. E quanto maior estiver preparado, se tu estiver mais preparado, mais problema. E o cara sabe, o nível de endividamento assim só aumenta, né? Mas tu tem laços, tem fluxo de caixa, vai embora, né? Fala aí, Márcio. Sobre isso tem um livro do também Robert Chiniachik, Problemas Oba. Problemas Oba. Quanto mais problema tu resolve, mais tu cresce. Foca nas dores, foca nos problemas. Robert Chiniachik é mestre. E começa a colocar, né? Posta lá que você vai em direção ao problema. Se a gente não imagina o cara ser consultor nos dias de hoje, né? Se o cara não gostar do problema, o cara tá na profissão errada, né? Porque eu duvido um de vocês chegar para mim e dizer assim, Alexandre, eu tenho uma empresa aqui que está com caixa 100%, a equipe está 100%, é eficiente pra caramba, 110% na meta, entendeu? Os líderes estão extremamente treinados, cara. O meu contábil tá certinho, bonitinho, não tem nada para fazer. Né? Eu queria que tu fizesse uma consultoria. Não acontece, cara. Não acontece isso, cara, entendeu? Sempre tem problema. Pessoal, então eu quero agradecer. Primeiro episódio na mão. Vamos colocar no ar aí. William, muito obrigado. Que isso. Né? Márcio, parabéns, muito obrigado. Ribas, Obrigado, valeu a mesmo. presença. Alexandre Escal aqui falando com vocês.
O podcast Mindcast, né? Ele é uma produção do I2DH, do Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano, com o patrocínio da Musicante, nosso patrocinador aqui. Vamos deixar a rede social aqui para o pessoal isso. assistir e se precisar de... Também precisa mandar dúvida, pode mandar, a gente vai responder. Qual é a rede social lá? Vou mandar no Musicante, né? No Instagram. Musicante no Instagram. Musicante. @Musicante. @Musicante. Márcio, @Márcio. Musicante fala com K, né? Tem aqui. Aí, ó. MUSYKND. Exato. Isso aí. Porque senão o cara vai associar música e canto. Não, o nome é muito bom, né? Perguntam muito, né? Mas não é meu talento. O meu também ficou à disposição para dúvidas, @Márcio Mâncio, com C-I-O. E também lembrando que a gente tem um programa de TV que em breve a gente vai poder, né, colocar lá o link do Mindcast para as pessoas poderem... Para aprofundar o assunto, né? Exato, porque o Alexandre já teve por 2 oportunidades lá. Sim. Quero levar o William, quero levar o Ribas. E é assim que a pessoa achar, cara, finança é minha necessidade, vai poder aprofundar e ir atrás, assim, do Alexandre, assim, do William. Então, você não está sozinho mais nessa jornada. É isso aí. E eu só quero fazer um acrescentar aqui para os próximos, né? Quero trazer a parte tributária aí que assola muitas empresas e é diretamente ligado ao resultado e às vezes os empreendedores passam muita dificuldade com isso. Tem muita gente com dúvida na questão da reforma tributária. Então, no próximo episódio, vamos trazer esse assunto aí. E aí a gente vai falar de confiança, né? Porque a gente precisa ter confiança e ter ações propositivas da área contábil para que a gente esteja assim, né? Sem dúvida. A gente precisa disso. Ribas. Bom, o meu Instagram é Ribas Consultoria Financeira. Então, quem tiver alguma dúvida sobre esse ponto ou qualquer outro ponto em relação a finanças, estou à disposição. O do Instituto é @Instituto I2DH, né? Então é só procurar lá, vocês vão ver, tem todo o material. Gente, obrigado mais uma vez, show de bola, espero que vocês tenham gostado, quem estiver escutando também, né? E a gente se fala na próxima. Até! Valeu.